Olá, olá! Tudo bem? Tudo bem? Entrei antecipado mais uma vez, como sempre. Pra quem estiver vendo isso gravado depois, é por isso que demora um pouquinho pra começar o assunto, tá bom, gente? Mas fiquem tranquilos que eu estou aqui esperando o horário combinado. E pessoal, sejam bem-vindos. Quem está chegando agora, essa live das 18. Opa, Isazinha, tudo bem? Live marcada para 18, como sempre, 2, 3 minutos antes. É sobre isso. A gente vai tentando equilibrar. Já falei que eu sou péssimo com o horário, eu sempre chego antes. Não tem como. Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando aí. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi a semana? Tudo tranquilo? A minha voz hoje está um pouco impactada. Olá, e aí, Cadu, tudo bem? Eu falo a semana toda, fico sem voz. E aí, para comemorar, eu agendo uma live no sábado para falar mais um pouco. É sobre isso. E lá, @trash, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Tudo certo? Vou dar mais o tempo ali para dar as 18 certinho. Tem bastante coisa pra falar, hein? Eu sempre marco um monte de coisa pra falar e aí a gente faz as interações com vocês, eu respondo perguntas, a gente vai conversando e eu nem preciso das coisas que eu anotei no geral. Mas é bom isso, eu anoto porque se não tiver tanta interação, eu já tenho o que falar, já tem bastante coisa aí pra responder, né? As perguntas que vocês mandam também. Mas é muito mais legal o pessoal que interage aqui na hora. Sempre vou priorizar essa interação que é ao vivo mesmo, porque daí são pessoas que estão aqui mesmo assistindo. E as outras perguntas elas podem ficar para uma outra live, para outro momento, outros formatos também, tá bom? Por isso que eu priorizo quem tá aqui na live, quem manda as perguntas, tem um botãozinho aqui embaixo ó, que você pode mandar. E Rodrigo, tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo. Você pode mandar sua pergunta aqui embaixo, ou no comentário, escrever um comentário, contar o que aconteceu, dar um exemplo de situação que você passou. Lembrando que o Blank é um espaço seguro, então você pode fazer isso aqui. Os comentários, eles aparecem, eu comento aqui, a gente conversa sobre eles, mas eles não ficam armazenados na live, então você pode escrever tranquilamente, porque isso não vai aparecer nessa live. A live fica salva, a conversa fica salva, mas os comentários não. Então você pode usar como um espaço seguro mesmo, porque é super tranquilo, é pra gente ter uma interação legal também, tá bom? E Seiyu, tudo bem? Olá! Só que tá chegando aí, sejam bem-vindos. E agora são 18 horas, então vamos começar. Essa é a nossa quinta live, eu já nem sei, cara. Toda semana tem, acho que é isso, nossa quinta semana. Quinta não, né? Porque se é a quinta live, é a sexta semana, porque a gente teve uma live 0, né? Deixa eu abrir aqui os arquivos, inclusive. Essa é a nossa quinta live do Blank, sexta semana consecutiva que a gente tá fazendo aqui aos sábados ou domingos. E a nossa temática dessa live de hoje é medo. A gente vai conversar sobre medo. E o que especificamente, né? Quando a gente fala sobre medo, qual é o assunto especificamente? É o medo que a gente tem, em qualquer forma que ele seja, qualquer que seja o medo, e como isso impacta a nossa vida, como isso afeta a nossa vida, afeta as consequências das nossas ações, né? O que a gente faz por medo, o que a gente deixa de fazer por medo, o que a gente perde na vida por medo, as pessoas que se afastam ou as pessoas que permanecem muitas vezes de uma forma dolorosa por medo de lidar com aquilo, entendeu? Então, como que a gente lida com isso? Como que a gente identifica esses medos? Como que a gente entende? Claro, Zé Euro, chegou na hora, acabei de começar. Nem começamos ainda, estamos só introduzindo o assunto. Sejam bem-vindos. Então, assim, essa ideia de você perceber esse medo, você entender o seu medo, assumir que você tem esse medo, talvez é importante. Reconhecer é o primeiro passo, muito, muito relevante mesmo. E você perceber de que forma isso afeta a sua vida, de que forma isso afeta as suas escolhas, de que forma isso afeta as consequências que você vive, né, ao longo da sua vida, ao longo da sua narrativa também, tá bom? Então eu fiz umas perguntas ali antes, mas antes de falar sobre elas, eu queria comentar, porque eu fiz uma enquete aqui com vocês também, que eu coloquei assim, qual é o seu maior medo, né? E o que já te causou, o que você já perdeu por medo. E quando vocês foram respondendo as questões sobre qual é o seu maior medo, a gente viu muita coisa parecida. Por isso que eu falo que o Blank é legal. O Blank é um espaço seguro, justamente porque as pessoas elas se identificam com as coisas que as outras pessoas que aqui estão também sentem. E é legal isso, porque quando a gente se identifica com algo, a gente começa a quebrar aquela barreira de achar que só a gente passa por aquilo. De começar a achar, às vezes, que é frescura, talvez. Sabe, isso que eu sinto é frescura minha. Mas aí você começa a ver que outras pessoas também sentem aquilo. E essa identificação faz com que você dê mais atenção para esse problema. Faz com que você dê mais atenção para esse ponto de atenção, né? Para esse ponto de melhoria na sua vida. E aí sim você se prepara para um processo de cura. Porque você entendeu que aquilo é algo seu, que é natural seu, é da sua subjetividade, é das suas questões pessoais, assim também, da singularidade que você representa como ser humano, mas que outras pessoas, elas também enfrentam situações similares. Então você entende que você pode respeitar aquilo que você sente e que essas pessoas também sentem, justamente porque você não é a única pessoa que passa por esse tipo de dor. A forma como você encara é única, porque aí fala sobre sua subjetividade. Mas quando você identifica
com a causa de outras pessoas, com a dor de outras pessoas, isso torna um pouco mais leve pra gente lidar, sabe? Então, se eu sei que aquilo que eu sofro também impacta outras pessoas, eu acredito mais que aquilo tem cura, entendeu? Eu acredito mais que eu posso melhorar através daquilo. Então é bem legal, porque quando vocês começaram a responder, eu comecei a perceber que muitas das questões, muitas das respostas, no caso, elas eram muito parecidas. Então a gente tem medo de amor, medo de traição, medo de perder alguém, medo de morte, né, de um parente morrer, um amigo morrer, medo de perder a amizade das pessoas, medo de passar vergonha em público, medo de escuro, muitos medos também como fobia, lá que são os medos mais tradicionais, né? Ai, medo escuro, medo de fogo, medo de afogamento, enfim, essas coisas também. Mas, no geral, a maior parte dos medos, eles são referindo-se, meu Deus, engoli várias letras aqui, eles estão se referindo a sensações, a emoções, entendeu? Então, assim, não é exatamente o que acontece que me dá medo, mas a forma como eu me sinto quando aquilo acontece. Isso me dá medo, entendeu? Então, como eu vou me sentir se eu perder alguém, um ente querido, um amigo, uma amizade, um amor? Quando eu perco, como eu vou me sentir? O mero vislumbre dessa emoção, desse sentimento, ele já traz muito mais medo do que aquilo de fato, entendeu? Porque quando acontece aquilo, você não tem como prever como você vai se sentir. E muitas vezes é até mais leve do que você imaginou, entendeu? Justamente por causa disso. Então eu vi que vocês começaram a responder várias coisas muito similares. Eu tinha uma ideia autoral própria, que eu chamo de medo 6i, e eu comecei a olhar, coloquei lado a lado com isso que eu escrevi e com o que vocês responderam, e eu falei, eu acho que encaixa muito bem nisso. Então assim, para ficar muito mais claro, ao invés de eu falar 70, 80 palavras diferentes que foram usadas, eu vou dizer 6 medos. Todos começam com a letra I, inclusive, para ficar bem fácil da gente entender. Que é o quê? Em qual sentido? Se você tem medo de uma dessas coisas, você vai encaixar elas em várias outras situações, vários outros aspectos, e vai compreender, então, como aquilo afeta a sua vida. Por que você tem medo daquilo, o que aquilo significa para você. E esses 6 medos que eu separei, né, o medo 6i, é o medo de ser algo. Então eu coloquei o medo de ser irrelevante, o medo de ser insignificante, o medo de ser idiota, ou de parecer idiota, o medo de parecer ou se sentir impostor, o medo de se sentir invisível e o medo de se sentir inadequado. Então o que isso quer dizer? É o medo de não significar nada para alguém, ou não significar nada para ninguém, não ter significado no mundo, não ter relevância alguma no mundo. O medo de se sentir burro, sabe? De você falar uma besteira e alguém te julgar por causa disso. O medo de você parecer ser muito mais do que você de fato é e você se sentir como um impostor. O medo de você não ser percebido pela sociedade. Então as suas dores não são vistas, aquilo que você gosta não é percebido. E o medo de se sentir inadequado, como se você estivesse sempre deslocado, sabe? Esse local não é meu, esse local não, eu não pertenço a esse local, eu não sou acolhido aqui. É o medo da inadequação, entendeu? Então essas 6 palavras, se alguém quiser marcar isso também, vai ficar salvo na live também, não se preocupem, mas se alguém quiser anotar, é muito legal, porque quando a gente tem essa noção, a gente começa a olhar para essas palavras e começar a encaixar o nosso medo em uma delas. E aí a gente já sabe o que a gente está sentindo. Antes de começar a reagir a algo, sem perceber, sem pensar, é importantíssimo que a gente entenda o que estamos sentindo, tá bom? Por isso que eu coloquei essas palavras, eu vou repetir aqui. Que é o medo de ser, né, no caso, onde se sentir, onde parecer, irrelevante, insignificante, idiota, impostor, invisível e inadequado. Esses são 6 medos que eu listei aqui, que eles compilam todas as mais de 250 respostas que tivemos naquela interação do Blank. Tá? Então muitas pessoas responderam, mas se você pegar tudo que foi respondido, você consegue encaixar nessas 6 caixinhas. E claro, isso é diminuir a sensação. Eu não estou falando que a gente tem que levar só isso em consideração. Mas se você entende qual caixinha que quando aberta vai responder a sua pergunta, você sabe onde procurar a resposta, entendeu? Então é muito importante você entender qual é o seu medo de ser, onde parecer ser, entendeu? Irrelevante, insignificante, idiota, impostor, invisível ou inadequado, sabe? Será que eu tenho medo de não ter significado para alguém, de não ter relevância para alguém, de não ter significado para nenhuma pessoa? Eu tenho medo de me sentir julgado por falar uma coisa boba, uma coisa besta, assim, tal. Eu tenho medo de parecer alguém muito melhor e quando a pessoa se aproximar, ela perceber que eu não sou aquilo tudo. Eu tenho medo de não ser percebido, de não ser notado, de não ser visto. Ou eu tenho medo de estar sempre deslocado, sabe? De nunca achar o meu local correto. Esses são os medos mais comuns que a gente tem aqui no pessoal do Blank em especial. Mas eles definem também vários outros medos nesse sentido, entendeu? Por exemplo, idiota, quando você fala o medo de terminar um relacionamento. Será que é um erro meu? Então eu vou me culpar por um erro. Fui um idiota, essa pessoa.
Ou então, nossa, a pessoa não conseguiu, eu não consegui me interagir com essa pessoa de cara. Ela não me percebeu, sabe? Será que eu fui invisível? Ou será que eu tava inadequado ali, eu não tô no meu local correto? E ela não vai me perceber como uma boa pessoa porque eu tô fora daquele meu local, entendeu? Será que é isso? Será que é essa que é a ideia? Ou então ela me percebe, ela me enxerga, mas ela simplesmente não gosta de mim, porque talvez eu seja insignificante para essa pessoa, ou irrelevante talvez. Será que é isso? Então esses medos eles vão englobar muitas das coisas que a gente vai descrever como situações mais subjetivas, mas eles vão trazer muito dessa ideia de você compreender aonde começar a entender o seu medo, a entender aquilo que você sente de fato, tá bom? Então eu queria abrir essa live falando sobre isso, pra gente começar a falar um pouco mais de medos. E peraí que eu vi que tem 2 perguntas aqui já, eu tô com perguntas que vocês deixaram também, mas eu vou dar prioridade sempre para as perguntas do chat aqui da live, porque são pessoas que estão aqui na hora, entendeu? E aí quando não tiver pergunta aqui no chat ou na caixinha de perguntas, que fica bem aqui embaixo, aí eu vou priorizar as perguntas que vocês já mandaram no chat, na interação, que vai estar aqui salva comigo, tá bom? Deixa eu ir por hora até aqui, então. Tinha uma pergunta aqui. Apareceu de novo. Ó, tá escrito aqui, ó. Quando a pessoa mandar na caixinha, eu não vou ler o nome, tá? Eu vou entender que a pessoa preferiu, se ela mandar na caixinha para não aparecer no chat, eu li na semana passada, depois eu fiquei pensando nisso, falei, não vou fazer mais. Então eu vou ler sem o nome, tá? Porque de fato, quando você sente medo de algo inevitavelmente acontece. Eu não diria que é inevitável, sabe? Muitas vezes o nosso medo ele é fantasioso, ele é uma situação imaginária. A grande questão é a seguinte, quando é uma coisa que está relacionada à emoção, se você sente muito medo de causar dor a alguém, esse medo descontrolado, essa insegurança, essa paranoia descontrolada, ela aumenta a possibilidade da sua reação ser agressiva, evasiva, defensiva, que são os comportamentos reflexos que eu sempre trago. Ela aumenta a chance de você agir sem pensar, de você agir por impulso, de você agir por ímpeto. E agir por impulso, a reação por impulso, ela tem mais chance de machucar aquela pessoa que está próxima a você. Ou seja, não é que o medo inevitavelmente trouxe uma resposta, trouxe uma ação de dor. Eu tive medo de algo e aquilo aconteceu por causa disso. Não, mas o medo muitas vezes me faz perder a racionalização da coisa. E aí eu vou ter atitudes que não são as que eu gostaria de ter naquele momento. E isso sim vai aumentar a possibilidade daquele medo se concretizar. Porque aí você passa a não responder adequadamente àquele estímulo, àquelas situações. E isso vai tornar mais complicado essa ideia, entendeu? Então assim, não diria que é inevitável, mas que infelizmente quando você tem medo de algo, especialmente quando envolve uma resposta emocional, quanto mais medo você tiver de que aquilo aconteça, maior é a chance de que você tenha uma reação que pode ser explosiva demais, que pode ser sem pensar, que você perca a razão, perca a racionalização e tenha um acesso de raiva, ou um ataque de choro, ou um ciúme controlador, possessivo, ou enfim, qualquer reação afetiva ali, no caso, descontrolada, sem racionalização, e isso sim aumenta muito mais a chance de qualquer coisa ruim acontecer, tá bom? Então é mais ou menos isso que eu diria. Então não é que aumenta, né? Não é que faz com que a coisa aconteça de fato. Por exemplo, se você tem medo de aranha, isso não aumenta a possibilidade de que exista uma aranha no local onde você está. Mas o que acontece? Também tem outra questão que eu lembrei agora que é bom pra gente trazer. Se você tem medo de aranha, inevitavelmente você vai perceber mais as aranhas ao seu redor. Porque tem uma coisa chamada atenção seletiva. Então, se você está pensando muito em algo, ou procurando muito por algo, inconscientemente que seja, você vai perceber aquilo muito mais fácil. Então, se eu não tenho medo de aranha, pode passar 5 aranhas do meu lado e eu não perceber elas. Existe a chance de eu percebê-las, mas existe uma chance de eu não percebê-las. Porque não faz diferença pra mim, você entendeu? Lógico que eu vou me cuidar, se eu ver eu vou ficar esperto, porque a gente não sabe, veneno, blá blá blá. Mas se eu tenho medo de aranha, de fato, fobia, né? Sou aracnofóbico, eu vou procurar aranhas inconscientemente em qualquer lugar que eu estiver passando. Então isso se chama atenção seletiva. Sabe, você tá passando na rua e você nunca percebeu, assim, você pensa em comprar um carro de tal marca. E quando você passa na rua, você vai ver 50 desse carro. Você fala assim, nossa, todo mundo resolveu comprar esse carro? Não, sempre teve. Ele sempre existiu, aquela quantidade de carro. Só que você não prestava atenção nisso, entendeu? Por quê? Agora que você está pensando naquilo, a atenção seletiva faz com que você perceba aquilo mais facilmente. E é por isso, então, que talvez a gente perceba mais coisas quando a gente tem uma situação de medo também. Porque o medo faz com que a gente procure por aquilo, irracionalmente mesmo, inconsequentemente, inconscientemente, sem perceber. A gente procure por aquilo porque a gente quer evitar aquilo, ou a gente quer saber se vai acontecer ou não. E aí a gente procura por aquilo, a gente enxerga muito mais aquilo e a gente sente muito mais que aquilo existe e é real, entendeu? Então pode ser esse ponto também.
Ou você perde a linha da racionalização e age de uma maneira que você não agiria, tornando assim mais provável que você cometa algum erro e que machuque alguém, por exemplo, se o medo for machucar alguém. Ou você vai ficar com uma atenção seletiva e você vai perceber mais as coisas, você vai começar a enxergar mais daquilo, porque vai parecer que existe muito mais. Mas na verdade sempre existiu aquela quantidade, só que você está enxergando mais agora por estar muito preocupado com isso, ou por estar olhando com mais carinho, com mais atenção para esse processo, tá bom? Eu vou para a próxima pergunta aqui, que é a do Zayori no chat. Deixa eu tomar uma água antes, porque hoje a minha garganta já está maravilhosa. Às vezes eu derrubo o celular aqui toda hora. Gente, bebam água, tá? Não recomendo ficar com a minha voz aqui. Como me aproximar de novas pessoas? Eu tenho muito medo do que as pessoas vão achar, mas eu queria poder ser mais sociável. Não consigo. Esse medo, colocando naquele dos 6 Is, vamos colocar ali que é medo de se sentir idiota, entendeu? Ou de se sentir impostor, como a gente colocou ali. Então é o medo de ser julgado. É lógico que eu uso a palavra ali pra ficar 6 Is bonitinho, entendeu? Mas assim, é o medo de você ser julgado por alguém. Aí eu vou aproximar dessa pessoa, o que ela vai pensar de mim, cara? Será que ela vai gostar de quem eu sou? Acho que não, porque às vezes eu não tô conseguindo gostar de mim naquele momento. Então como é que eu vou esperar que outra pessoa goste, entendeu? Então talvez eu preciso fazer algo por mim primeiro. Eu preciso olhar pra mim, eu preciso entender esse medo primeiro, sabe? Por que eu não consigo me aproximar daquela pessoa? Eu tenho medo do que ela vai achar, né? Que é esse exemplo que eu tava dando agora. Será que eu tenho medo de não conseguir conversar com ela, de não ter assunto com essa pessoa? Será que eu tenho medo de que ela seja muito superior a mim? Ou que talvez eu me sinta superior a ela, ela seja muito inferior, não vai agregar, e eu também não sei se é isso que eu quero. O que eu sinto, né? Qual é o meu medo? É importante a gente definir isso. Porque quando você define esse medo, eu entendi da onde ele vem, eu entendi o que exatamente eu estou sentindo, qual tipo de medo eu estou sentindo de fato, beleza. Agora a gente pode começar a tentar lidar com isso, entendeu? Então nesse caso que você trouxe de exemplo, eu tenho muito medo do que as pessoas vão achar. É uma questão de julgamento, eu estou preocupado com aquilo que elas vão pensar sobre mim quando eu falar algo, quando eu mostrar a minha atitude, mostrar quem eu sou de fato, talvez eu seja julgado, talvez elas me percebam como alguém que não tem nada para agregar, talvez elas achem que eu sofro muito com coisas muito banais, talvez elas achem que eu sou muito pirado, muito louco, não, essa pessoa não dá para ter por perto não, porque é isso. Só que tudo isso é uma imagem que eu tô construindo em mim, entendeu? Essas pessoas elas nem tiveram a possibilidade de me dizer o que elas acham ou não sobre mim. E o principal ponto sobre isso é que se a gente entender que a gente cria as piores imagens que a gente vai ter nossas na vida, são criadas por nós, entendeu? Dificilmente uma pessoa externa da sua vida vai olhar pra você de uma maneira tão ruim quanto você mesmo já olhou pra você, entendeu? E por que isso acontece? Porque a gente se julga o tempo todo. A gente vai buscar situações, a gente vai buscar estímulos e a gente muitas vezes vai acreditar que não é capaz de alcançar aquilo. Então a gente se julga, a gente se coloca para baixo, o nosso cérebro vai começar a buscar uma reação, uma resposta mais negativa, entendeu? Tipo, então eu não consegui porque eu não mereço isso, ou porque eu não sou bom o suficiente, ou porque eu tô no lugar errado, eu tô com pessoas erradas, eu sou uma pessoa errada, eu sou tóxico, eu machuco pessoas. Então assim, eu começo a colocar várias coisas ruins em cima de mim. E não existe todas essas coisas, entendeu? Talvez você possa ter estado em uma situação dessa. É um estado muda, entendeu? Então, se eu fiz algo no meu passado, isso não quer dizer que eu vá repetir aquilo hoje, entendeu? Eu aprendi com aquilo. E aquilo tem que me trazer um significado que me traga uma experiência, que me traga um aprendizado, que me traga a possibilidade de ser alguém melhor hoje. Então não adianta eu ficar pensando no que vão pensar de mim. Eu preciso pensar algo positivo de mim, eu entender por que eu penso isso, por que eu acredito que vão pensar algo de mim. Será que eu realmente sou isso hoje ou não? Porque se eu sinto que eu sou isso, então é um trabalho de autoestima. Ou talvez seja um trabalho realmente de lidar com alguma questão. Mas se eu não sou isso hoje, eu ainda sinto isso, e aí eu começo a projetar isso na outra pessoa, sabe? Essa pessoa vai achar que eu sou assim, que eu não sou suficiente, que não vai ser legal, porque eu não vou conseguir agregar nada pra ela, que a gente não vai conseguir conversar, e ela não vai gostar de mim, ela vai achar que eu sou chato, e depois ela vai contar pra outras pessoas. Tudo isso é sobre a outra pessoa, e não sobre você, entendeu? Se você tá bem consigo mesmo, você não tem que se preocupar com o que a outra pessoa vai pensar de você. Se aproxima e vai conversar, você vai ser você sempre. Você vai mostrar pra ela a sua verdade, aquilo que você é de fato. Logicamente, muitos contatos primários que a gente vai ter, a gente vai estar com uma máscara social. Isso é impossível de evitar, porque é algo que já a própria sociedade já naturalizou. E isso não é errado também, tudo bem, você entendeu? Porque inevitavelmente, quando você vai tendo mais contatos com as pessoas,
você não vai conseguir manter esse personagem, entendeu? Então você vai ser verdadeiro. E isso tá tudo bem. E se essa pessoa não quiser estar perto de você por causa disso, é sobre ela, não é sobre você. Entendeu? Porque existem pessoas que vão querer estar perto de você assim, do jeito que você é. Então você não tem que estar preocupado de ser julgado ou não. Você tem que estar preocupado de ir mesmo sendo julgado. Se eu quero conversar com uma pessoa, eu preciso conversar com essa pessoa só. Entendeu? É muito mais simples do que parece. Só que todos os bloqueios que existem, eles são nossos, entendeu? O bloqueio é sobre mim. Agora, o julgamento é sobre o outro. Se o outro me julgar num diálogo, num discurso, numa conversa, isso fala muito mais sobre o outro do que sobre mim, entendeu? Exceto uma crítica construtiva. Talvez eu tenha realmente um comportamento que eu posso melhorar. E aí o outro vai me agregar. Aí beleza. Isso é muito importante ter atenção. Mas se não for isso, se eu não sou bom o suficiente para o outro, isso é sobre o outro, entendeu? Não é sobre mim. Então esse eu acho que é um bom ponto de partida para a gente tirar essa ideia de julgamento, esse medo daquilo que a pessoa vai achar sobre nós, entendeu? Acho que é um bom ponto. 10 minutos aqui falando sobre cada pergunta, né? Não consigo ser muito objetivo, gente, mas é por quê? Porque isso é sobre subjetividade, tá? Então, falar sobre ser humano, falar sobre comportamento é uma questão de análise. Como eu sempre falo pra vocês, aqui eu pego a pergunta que vocês me fizeram, a mensagem que vocês mandaram, a interação, e a gente conversa sobre isso de um ponto em que eu não tenho o contexto da situação real. Então, é uma conversa subjetiva. Cada pessoa tem a sua subjetividade, então o que eu tô falando pode servir pra você, talvez te ensine algo, mas você vai ter que ver no seu contexto, entendeu? Como que isso funciona no seu contexto, é isso que é mais importante, tá? Deixa eu ver mais mensagens aqui, ó. Ô Miojo, lembro de sim. Que bom que você voltou. Seja bem-vindos. Deixa eu ver aqui, tem mais gente. Pessoal que chegou depois, sejam bem-vindos também. Existe certa fobia sob medo para algo específico, como ser esquecido ou perder alguém que ama? Com certeza existe isso nominal, tá bom? Eu não sou o cara especialista de fobia não pra te dizer o nome exatamente e tal. Mas existe sim, entendeu? Só que o ponto é o seguinte, tudo isso, a gente estava falando no comecinho da live, não sei se você pegou essa parte, mas são medos que são relacionados a sentimentos e emoções, eles são muito mais específicos sobre o medo de sentir o que você vai sentir naquele momento, do que o fato de perder alguém, entendeu? Então é muito mais fantasioso, é muito mais imaginário do que real. Por quê? Porque não é sobre, eu tenho medo do relacionamento acabar. Não, eu tenho medo de me sentir sozinho quando o relacionamento acabar. É mais ou menos assim, entendeu? A gente não se apega nominal, a gente se apega à companhia. E o que acontece? Porque é muito comum, você vai ver por aí também, a pessoa tá num relacionamento que ela é muito apegada, ela é muito codependente ou dependente, talvez. E aí ela termina aqueles relacionamentos e aí você pensa assim, caramba, essa pessoa vai sofrer muito. E aí 2 dias depois ela tá com outra pessoa. Por quê? Porque não é a questão da pessoa, é a presença que ela tem a necessidade. A carência, ela é a presença. A gente se apega a alguém, a gente se apega a alguma coisa, a um problema de outra pessoa, por carência, ok. Mas ela dificilmente é nominal, entendeu? A gente acredita que ela é nominal, porque lógico, a gente tem um sentimento por aquela pessoa. Mas se aquilo acaba de uma forma muito dolorosa, não tem como voltar naquilo, não tem como resolver aquela situação, dificilmente você fica preso ao nome. Você está preso à companhia. Então não é o medo de terminar o meu relacionamento, não é o medo de perder a minha amizade, não é o medo de ver um parente morrer, é o medo de como eu vou me sentir quando isso vai acontecer, entendeu? E se você desassocia essas duas identificações do medo, é mais fácil você saber como lidar, entendeu? Porque às vezes a gente está tentando resgatar um relacionamento que está fadado a acabar, por medo de terminar o relacionamento. E aí, se você perceber que ao invés de você sentir medo de terminar o relacionamento com aquela pessoa, você está sentindo, na verdade, o medo de se sentir carente, de perder aquela companhia, você vai ver que a solução não é aquela pessoa, entendeu? Que esse medo é sobre você e não sobre aquela pessoa. Então é muito mais fácil de você lidar com isso, entendeu? E isso é muito importante perceber, tá bom? Mais ou menos isso. Agora, o nome da fobia específico aí eu não sei te dizer não. Aí não é a minha especialização não, mas com certeza tem. Olá, Caroline, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem aqui no chat. De pessoas ansiosas, exatamente. A Larissa colocou aqui, o medo pode vir muito da comparação também. Obrigado pela contribuição, viu, Larissa? Muito obrigado por estar participando. E sim, pode vir muito de comparação. Exatamente, especialmente quando a gente fala sobre as questões de tipo de impostor, de relevância, insignificância, invisibilidade. É muito fácil a gente se comparar com uma pessoa nesses pontos, entendeu? Inadequação é um pouco menos, mas ainda assim você pode pensar, você vai encontrar pessoas que elas vão se destacar em qualquer lugar que elas estão.
E aí você vai pensar assim, cara, por que essa pessoa se encaixa em qualquer lugar e eu não me encaixo em nenhum lugar? Mas não é que você não se encaixa em nenhum lugar, é que você ainda não encontrou o seu, e é só sobre isso, entendeu? Agora, a irrelevância, nossa, eu vejo uma pessoa que fala muito bem e eu fico assim, cara, eu não consigo ser assim, entendeu? Eu me sinto significante perto dessa pessoa. Ou vou conversar com alguém que tem muitas ideias acima da minha e eu penso assim, cara, que eu me sinto idiota perto dessa pessoa. Isso gera medo. É um comparativo que eu tô criando com alguém, de fato, e que vai me colocar numa posição de medo, entendeu? Então, assim, eu não quero mais conversar perto dessa pessoa porque eu tenho medo de ser julgado por ela. Pior, eu tenho medo de ser julgado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Quando ela fala algo e eu falo algo e essas duas coisas conflitam, e aí eu me sinto idiota, eu me sinto impostor, eu me sinto irrelevante naquele assunto, naquela interação, entendeu? Então, com certeza, a comparação, ela possibilita uma imensa carga de medos ali que a gente vai atribuindo nas nossas relações também, tá bom? Deixa eu ver que acho que tem uma pergunta na caixinha aqui, ó. Como posso perder o medo de ser abandonado? Nossa, excelente pergunta essa. A gente estava falando mais ou menos sobre isso agora, entendeu? Medo de ser abandonado, psicologicamente falando, você tem que ligar isso, na verdade, à ideia de por que eu tenho esse medo. Por que eu tenho medo de ser abandonado? Quanto que você traz isso pra você, não faz sentido abandono, porque abandono seria abandono no geral, tá? Então, talvez eu tenha um reflexo anterior de um pai que abandonou, que é muito convencional na nossa sociedade, infelizmente. Então, eu não fui criado com o pai porque ele me abandonou, e isso me gera um medo de que todas as pessoas vão me abandonar. Ou eu tô num relacionamento muito conturbado, a primeira experiência de amor que eu tenho, e aí termina com uma traição, um abandono, e isso vira um reflexo, uma cicatriz em mim, né? E o meu comportamento reflexo é lidar com isso de qualquer maneira. Tá, e por que então que eu sinto medo de abandono? Liga isso com a ideia de racionalizar o sentimento, como eu estava falando agora há pouco. Então não é sobre ser abandonado por essa pessoa, é sobre sentir a ausência de alguém. E não dessa pessoa, e não desse ser humano em especial. Mas a ausência é o doloroso para mim. O meu medo não é o abandono, o meu medo é a ausência de alguém, entendeu? Então eu acho que a melhor forma de você entender, lidar com esse medo, primeiro entender sobre isso, para você não ficar preso em nomes. Porque muitas vezes a gente cria correntes com pessoas que estão machucando a gente, entendeu? Porque a gente acha que não pode perder essa pessoa. E não é verdade. Na verdade, você tem medo da ausência que essa pessoa, quando sair, vai deixar. Não é sobre ela. Não é o fato dela sair. É o buraco que ela deixa. Entendeu? E se esse buraco for preenchido por uma companhia própria, por exemplo, ou se você tiver... Por isso que é muito importante uma rede de amparo para você sair de um relacionamento abusivo. Por quê? A hora que essa pessoa sai, ela se desloca para fora da sua vida, essa lacuna, ela vai gerar um transtorno que vai ser muito dificultoso para você. E você tem uma rede de amparo, sem amigos, familiares, alguém por perto para te apoiar nesse sentido, fica mais fácil, entendeu? Então, assim, a gente perde um parente, assim, de morte, vamos falar de morte agora. Então, você está em luto, é doloroso. Não é o mais grave que o abandono. O abandono, a pessoa vive longe de você. A morte é definitiva, entendeu? Mas, o que acontece? Essa lacuna, ela é delicada, vai doer em mim, vai doer muito. E tem que doer. Eu preciso sentir essa dor para passar por isso, entendeu? Só que se eu tenho uma rede de amparo, essa lacuna ela vai ser preenchida por carinho, entendeu? Pelo afeto que você recebe dessas pessoas na hora que você precisa delas e que elas estão lá, sabe? Aquela sensação confortante que você tem de, cara, amigo, preciso desabafar, cara, você consegue me ouvir hoje, entendeu? Pô, consigo, vamos lá. A gente vai, troca uma ideia e aí passa. Por que passa? Porque não é a pessoa, não é a ausência da pessoa, é a ausência de qualquer coisa nesse local. E por que a gente tem que estar muito compreendendo essa questão? Porque a gente tem que compreender isso com muita razão. Porque quando você percebe que existe uma lacuna e que existia algo aqui e saiu, e você vai preencher esse algo aqui de alguma forma, certo? Só que assim, a gente fala sobre rede de amparo, maravilha, sobre familiares, sobre amigos. Essas questões são muito boas, são muito positivas e te preenchem de uma forma muito boa. Agora, se você não entende a rede de amparo, se você não entende essas outras questões, o preenchimento que a gente busca é anestesia, entendeu? Então eu falo muito sobre anestesia nas poesias também, e é muito importante a gente perceber isso. Por quê? Anestesia é o quê? Eu vou procurar drogas, eu vou procurar álcool, eu vou procurar festas, entendeu? Não tem nenhum problema você gostar de álcool e gostar de festas, entendeu? Gostar de drogas, toma cuidado só. Mas assim, o problema não são essas coisas. O problema é quando essas coisas, elas ocupam esse lugar de preenchimento, porque essas coisas não vão preencher. E se você estiver esperando que essas coisas preencham, você vai se queimar toda a sua energia, vai desgastar toda a sua energia nessas coisas e não vai encontrar esse preenchimento que você espera, entendeu? Porque esse preenchimento, ele é humano, ele é interativo, é social, é emocional. É um preenchimento que está relacionado a conhecer outras pessoas, interagir com outras pessoas também.
mas também conhecer mais de si, interagir mais consigo mesmo, entendeu? Então, como eu falei na live de solidão, cara, vai no cinema sozinho, vê um filme, sabe? Faz uma companhia boa pra você mesmo. Isso é bom, isso é legal. Então, esse preenchimento, ele é interativo, ele é social, e é muito importante que você elimine, então, essa ideia de que o preenchimento pode ser feito com anestesia, tá bom? Esse é o principal ponto. A anestesia não vai resolver o seu problema, de forma alguma. É sobre isso. Vamos lá, deixa eu passar mais um de chat aqui. Tenho medo de ser egoísta. Sim, eu entendo muito desse medo. A gente às vezes quer ser muito altruísta, quer ser bom para outras pessoas, claro. O Mabel colocou que também tem esse medo. Só que ao mesmo tempo a gente tem que entender que o egoísmo, apesar de egoísmo ser uma palavra muito forte como negativa, ele está muito próximo, ele é muito próxima da proximidade da ideia do amor próprio, entendeu? Às vezes, só às vezes mesmo assim, a gente precisa de um pouco de egoísmo para poder cuidar de nós, entendeu? Se você não se preocupa tanto consigo mesmo, se você não é pelo menos um pouquinho egoísta nesse ponto, cara, não, eu não vou fazer isso, por mais que para outra pessoa fosse importante, eu não vou fazer isso porque é ruim pra mim. Se eu fizer isso, vai ser muito legal pra ela, mas vai ser ruim demais pra mim. Então esse tipo de egoísmo é bom, entendeu? É muito importante fazer o bem pra todo mundo, mas quando o bem do outro custa algo doloroso pra você, sabe? Eu preciso me sacrificar pelo bem do outro, não sei, sabe? Eu acho que é bom a gente ter um certo grau de egoísmo, então não tenha medo dele. Só que entenda o que ele significa pra você, entenda o que você faz por ele, né? Claro, não é bom ser 100% egoísta, não. Eu vou pensar só no meu bem-estar e eu não quero saber o que essa pessoa tá vivendo, se vai machucar, azar dela. Isso não me preocupa. Não, não é o ideal. Mas se eu tenho o costume de tomar atitudes que são muito ruins pra mim, muito desagradáveis pra mim, pensando no outro, então eu preciso talvez um pouco desse egoísmo. Isso é importante também, ele não é só uma característica negativa, não. É bom a gente ter essa balança pra sentir e equilibrar as coisas, tá bom? Deixa eu ver mais uma aqui. Eu sempre faço as lives às 18, sempre esqueço de tirar esse lembrete das 18h30, sempre faz esse barulhinho, né? Mas tá tudo certo. Carol, eu falei sobre o medo de abandono agora, você marcou aqui depois, mas eu já tava falando sobre ele, né? Colocou, eu estou sempre pensando que qualquer frase ou um pedido é egoísta. Não é. A gente tem. Esse é o maior medo que a gente tem de pedir ajuda, é sobre isso. Ou sobre demonstrar fraqueza, então eu não quero demonstrar fraqueza de forma alguma, não vou pedir ajuda. Ou sobre eu não quero incomodar o outro. Eu não quero ser egoísta porque se eu fizer isso vai parecer que eu tô preocupado só com as minhas coisas e a pessoa tem que parar tudo que ela tá fazendo para me ajudar. Cara, mas assim, a vida é ajuda, a vida ela é coletiva, entendeu? Por mais que a gente tenha vários momentos solitários, que a gente seja, a gente é um ser social e que tem muitos momentos de solidão, muitos momentos de individualidade, assim, mas a gente é um ser social, a gente vive numa sociedade, a gente vive num ambiente coletivo. Então, é sobre isso, não tem problema. Você não pode pensar unicamente em você, e se você convive com alguém que pensa somente nessa pessoa, também toma cuidado com ela, porque são pessoas que dificilmente você vai conseguir confiar 100%. Mas ao mesmo tempo, não tem problema se você cuidar de si. Isso não é errado, entendeu? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso pedir ajuda quando eu sentir que eu tenho que ter ajuda, quando eu sentir que tá fora do meu controle de resolver aquela situação. Agora é importante, entendeu? Então, um pedido não é egoísta, uma frase de suporte para si também não é egoísta. É importante você cuidar de si, entendeu? Agora, o medo de ser egoísta, ele tem muito mais chance de fazer com que você seja egoísta em algum momento do que você simplesmente lidar com aquilo numa boa, entendeu? Como a gente falou no comecinho da live, se eu fico pensando muito com medo, paranoia e insegurança sobre alguma situação, a tendência de ter uma reação emocional dentro dessa situação e de reagir de uma forma que eu não reagiria, que eu não agiria, é muito maior. Então, às vezes eu não quero ser egoísta e de tanto que eu não quero ser egoísta, eu me fecho de uma forma egoísta, entendeu? Então o medo, ele vai trazer essas questões também. E tem um vídeo que eu coloquei na Universidade da Lírio, deixa eu só ajeitar aqui a posição. Eu coloquei na Universidade da Lírio que eu falei sobre o ciclo da dor e do medo. Porque se você percebe, assim, o medo, por exemplo, a gente estava falando sobre o medo do abandono. Então quem lidou com situações de abandono nessa questão, muitas vezes vai lidar com a ideia de não querer se relacionar mais para evitar a sensação do abandono, certo? Então tudo bem, você teve uma dor e aí agora você tem medo de que essa dor se repita, certo? E o que vai acontecer? Se eu tenho medo de uma dor se repetir, aqui tá a dor, eu estou aqui com medo de repetir ela, eu vou me bloquear de qualquer outra coisa que passe perto dessa dor, certo? Só que qualquer experiência positiva no cenário dessa dor também está eliminada, porque eu estou bloqueando todas elas. E o que vai acontecer com isso? Enquanto eu não me permitir viver uma nova experiência, que me traga talvez uma experiência positiva, uma perspectiva diferente sobre aquela situação, sempre vai ser dor aquilo, entendeu?
Então, a dor, ela criou o medo, certo? Só que o medo, ele me impede de viver coisas melhores. Então, o medo criou uma nova dor. E o que vai acontecer? É um ciclo. A gente vai ficar preso nisso. Até a hora que você perceber, entendeu? Que talvez a dor que eu estou sentindo agora não é a dor daquela traição que eu tive anos atrás. Não é a dor daquela amizade que eu perdi anos atrás. Não é a dor daquele abandono ancestral, daquela solidão, daquela coisa, aquele problema familiar. Não é mais aquela dor. Aquela dor me bloqueou de certa forma e esse medo me trouxe novas dores. E essas novas dores vão me trazer novos medos e assim sucessivamente até que eu perceba que isso acontece para poder lidar de verdade com isso, entendeu? Então é muito importante que a gente entenda esse ciclo de medo e dor pra gente entender, cara, em que ponto eu tô? Será que a dor que eu sinto agora é de fato a dor original? Ou será que a dor que eu sinto agora ela é só um reflexo desse medo que nasceu a partir daquela dor, entendeu? Então, não sei se fez sentido, espero que tenha feito sentido. Às vezes banando aqui umas coisas meio complexas, mas é sobre isso. A Aula Dito colocou aqui, obrigado, cara, eu que agradeço, obrigado pelo comentário, pela participação na live. Ó, o Milde colocou aqui, ó. Você poderia fazer uma live sobre coisas do passado um dia desses? Cara, podemos sim. A gente tem mais um tema que já está definido. Aliás, tem mais 2 temas que já são definidos. A próxima, que é sobre timidez, ó, deu um spoiler aqui no meio da live. A gente vai falar sobre timidez, dificuldade de interação social. E que também está perto do medo, né, um pouquinho, mas a gente vai falar especificamente sobre isso, com outras coisas. E tem uma live que vocês pediram bastante também, que eu não agendei, não é a 7ª ainda, mas pode ser que seja a 7ª, mas é provável que é sobre vazio, sensação de vazio. Mas eu vou marcar essa ideia do Coisa do Passado pra gente conversar assim, tá bom? Isso é importante. Lidar com cicatrizes, traumas, reflexos, deformidade psicológica. A gente falou um pouquinho na live 0, sobre a significação do projeto. Mas é um assunto que eu quero voltar assim, tá bom? Obrigado pela sugestão, pela participação. Ó, o Rodrigo colocou aqui, ó. Quando há o medo de mudar, o medo de se arrepender de mudar. Cara, eu gosto de pensar que o arrependimento ele só pode existir para coisas que você não fez. Então, assim, se você faz algo e se arrepende do que foi feito, não dá pra voltar atrás, sabe? Então, tipo, é um arrependimento que é nulo. E assim, você sabe que você tentou. Você entregou o que você tinha pra entregar dentro daquela situação. E não foi o suficiente, tá bom. Porque às vezes não depende só de você. Em uma relação, por exemplo, não é só sobre você. E o amor às vezes não é suficiente. Então eu posso gostar muito de uma pessoa e tá tudo bem se não der certo mesmo assim. Dói, claro, a gente lida com aquilo, atravessa aquela dor e ok, a gente vai sobreviver. Agora, se eu não tento, aí é muito pior. Porque eu não tentar me dá um arrependimento real. Entendeu? Então se eu tenho medo de fazer algo e eu deixo de fazer algo pelo medo, isso que eu deixei de fazer vai se tornar uma dor pra mim. Por quê? Porque isso, eu sempre falo da teoria do e se. Daqui a 30 anos, cara, você vai estar lá, sentadinho, lendo um livro lá de algum youtuber famoso da época, porque hoje, a partir de 30 anos, só consigo imaginar livro de youtuber, né? Tá tudo bem. Lendo lá um livrinho super simples, sei lá, e aí você vai pensar assim, caraca, mano, como é que a minha vida seria se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito outra coisa, assim, entendeu? Então o arrependimento desse problema, dessa ideia de não fazer algo, pra mim é muito maior. Porque você não tem como criar um cenário de algo que você nunca tentou. Agora, se você tentou e deu errado, era o melhor que você podia fazer naquele momento. E era o melhor que a outra pessoa, que o outro lado da situação, podia oferecer naquele momento também. Então, se deu errado, paciência, a gente aprende com isso e a gente segue a partir disso. Mas se eu não tentei, aí eu vou ter que lidar com isso em algum momento, entendeu? Então, o medo de mudar, na verdade, é sobre essa ideia de talvez sentir que eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou perder a minha familiaridade com a situação. Então, as pessoas próximas, eu vou sair de perto das pessoas que eu amo, da minha família, dos meus amigos, vou morar fora, talvez. Putz, como é que eu vou lidar sem eles? Mas e se eu não for? Porque se eu for, eles ainda vão estar aqui, eu volto, sabe? Eu posso me relacionar com eles de outro momento. Mas se eu não for, eu tô abrindo mão de inúmeras experiências por um medo social, entendeu? Por um medo que eu construí. Então, tipo assim, essa mudança vai ser difícil pra mim, claro que vai. Vai ser dolorosa, talvez, vai ser complicada, vai ser delicada de lidar. Mas a não mudança é muito pior, cara. Porque a não mudança é assim, será que eu tô feliz com a vida que eu tenho agora? Não. Por que eu tenho medo de mudar? Entendeu? A nossa felicidade, ela é um estado também. Da mesma forma que a gente se sente triste em algum momento e depois passa, a gente também se sente feliz e depois passa, entendeu? Então a gente nunca é feliz ou triste. A gente está feliz e está triste. Então se eu estou feliz agora, se eu continuar aqui nessa mesma vida para sempre e não permitir nenhuma mudança, em algum momento talvez eu não me sinta mais feliz aqui. Então eu preciso permitir a mudança, entendeu? Ela é importante para isso. São conceitos objetivos que você pode levar para você internalizar isso, pensar sobre isso,
para você entender que a mudança ela é uma parte integral da vida. A mudança ela vai acontecer, querendo ou não. Então se você for andar junto com a mudança, você vai descer um morro rápido. Se você não quiser andar com a mudança, você vai descer esse morro rolando, porque o morro vai estar lá, entendeu? Você vai ter que passar por lá. Então é importante a gente lidar bem com essa ideia de mudança, tá bom? Deixa eu ver que tem mais uma na caixinha aqui, só vou tomar uma água antes, enquanto eu leio. Vamos lá. Como eu posso perder o medo... Ah, a voz mudou tudo agora. Como eu posso perder o medo de conversar com alguém? Vou falar um pouquinho sobre isso, mas também convido para a próxima live do próximo final de semana, que a gente vai falar só sobre timidez e dificuldade de interação social, tá bom? Essa ideia de conversar com alguém é como eu estava falando, julgamento. O meu medo é o que essa pessoa... Não, o meu medo não é conversar com aquela pessoa. O meu medo é o que essa pessoa vai pensar de mim. E se a pessoa não quiser conversar comigo, como é que eu vou me sentir a partir disso? Se essa pessoa me rejeitar, como é que eu vou me sentir? Se a pessoa olhar pra mim com desprezo. Porque a gente sempre tem aquela ideia, o não a gente já tem. Você vai na pessoa, a pessoa faz um muito pior do que o não, sabe? Fala assim, vamos conversar? Não. Nossa, estaria ótimo. Vamos conversar? Sai daqui, cara, você é nojento. Então assim, a gente sabe o não você já tem, vai atrás da humilhação, tipo sobre isso. Então, não é sobre o medo de conversar com alguém, é sobre o medo do que essa pessoa vai pensar sobre mim. Será que eu vou parecer muito bobo falando com ela? Será que eu vou falar alguma coisa que pode ser ruim pra ela, que pode desagradar? Será que eu vou parecer idiota perto dela? Será que ela nem vai querer falar comigo? Eu vou parecer invisível, vou me sentir insignificante, irrelevante? Será que é o meu lugar? Vou me sentir inadequado? Os medos que eu falei no comecinho da live. Então, é sempre sobre isso, entendeu? Será que eu vou chegar lá e eu estou muito confiante de algo que eu posso falar pra ela? Chegar lá, na verdade, eu nem tenho aquilo e eu vou me sentir impostor, né? Então, esses 6 medos que eu listei no começo da live são muito importantes pra qualquer interação. Então a ideia é essa, se eu perceber todas essas coisas, eu perceber da onde vem esse medo de verdade, eu consigo lidar melhor com eles. Por quê? Porque se eu penso em medo de conversar com alguém, eu vou simplesmente começar a pensar em coisas para conversar com as pessoas. Então, eu vou entrar naqueles sites bizarros que a gente vê aí de, sei lá, eu vou te ensinar a conquistar mulheres ou homens e para você ter conversa melhor no Tinder, blá blá blá. Cara, não é sobre isso. A coisa que você tem que trabalhar é o seguinte, para você perder o medo de conversar com alguém, você tem que perder o medo de como aquela pessoa vai te ver. Você tem que se ver de uma forma tão confiante, tão segura de si, você se ver. Não de, eu tô muito confiante, azar. Não, mas eu tô bem comigo. A ponto de que qualquer coisa que essa pessoa pense sobre mim, não vai mudar quem eu sou, entendeu? Não vai afetar a minha reputação interna, ela não vai mexer com a minha identidade, com a minha personalidade. E isso não vai acontecer. Isso só acontece quando você permite. Aquilo abala o seu emocional de certa forma e você impacta em si, entendeu? O pensamento da outra pessoa não diz respeito pra gente, entendeu? Então se você tirar o medo de julgamento, tirar o medo de se sentir mal por causa de uma possível rejeição, de uma possível não interação, não conseguir criar uma conexão com essa pessoa, e eu começo a me culpar, sabe? Eu não consigo mesmo fazer amizades mais, não, porque eu não devo ser interessante, porque eu não sou uma pessoa legal, porque eu falo... cara, isso aí não tem nada a ver, entendeu? Se a gente conseguir eliminar essas questões, essa ideia de julgamento, você já eliminou 80% do seu medo de falar com alguém. É lógico, não é uma coisa assim, eu não vou... Isso não é coach, tá, gente? Eu sempre falo, eu sou guru e não é coach. Não é uma parada que você tem que pensar assim, cara, não vou ter mais medo não. E vai lá, eu vou conversar e tudo bem. No dia seguinte virou exemplo social. Não, mas é algo que você vai internalizar, entendeu? Então se você percebe que o medo não é de conversar com alguém, que o medo é de como essa pessoa vai pensar de mim, o que essa pessoa vai pensar de mim, na verdade, como essa pessoa vai me enxergar, de que forma ela vai reagir com a minha aproximação, com a minha conexão, com o meu vínculo, entendeu? Quando você entende que é esse medo, você começa a atacar esse medo, e não a ideia de conversar. Por quê? Se você vencer esse medo, conversar simplesmente vai acontecer, entendeu? Então você vai se aproximar e vai ser tranquilo. Chegou perto de uma pessoa, tranquilo pra você. Você fala aquilo que você falaria com qualquer pessoa que já é próxima de você. Se aquela pessoa não quiser uma conexão com você, não conseguir falar com você, vocês não conseguiram criar um vínculo, não conseguiram interagir, isso não tem problema. Seja respeituoso, seja gentil, óbvio. E tá tudo bem, cara, tá tudo bem. A ideia é realmente o julgamento que a gente cria na nossa cabeça com base no julgamento que vai ser criado na cabeça do outro. É totalmente imaginário, entendeu? Então, deixa eu virar aqui pra colocar mais pertinho. Aí. Então é muito importante que a gente entenda essas questões, entendeu? A maior parte dos problemas são bloqueios que a gente mesmo cria. E a gente vai falar mais sobre isso na próxima live, né? Última não, espero que não. Na próxima live, do final de semana que vem, falando só sobre timidez, a gente pode trazer mais essa ideia de conversar com estranhos, conversar com pessoas, como vencer essa dificuldade social também, tá bom? Vamos lá. Deixa
Deixa eu ver. Descer mais um pouco o chat. Tem mais uma pergunta ali na caixinha. Deixa eu ver por ela primeiro, então. Ih, não apareceu não, mas a caixinha eu já respondi todas. Sei lá, depois eu volto lá, então. Aqui, ó. Ó, o Zé colocou. Tenho medo de demonstrar o que eu sinto, de mostrar minhas fraquezas, tipo, porque eu sempre acabo desconfiando de tudo, porque com medo de demonstrar o que eu sinto, vem o medo de ser enganado. Ó, você acabou de fazer uma internalização sem perceber. Então, o meu medo que eu sinto é de demonstrar fraqueza, de demonstrar vulnerabilidade, beleza. E aí você chegou num outro medo, que é o medo de ser enganado, você colocou aqui no final. Então, às vezes não é aquilo que a gente acha que está sentindo, mas sim dentro daquilo existem camadas de compreensão que são mais subjetivas. E aí a gente encontra coisas que a gente não sabe que está sentindo. E às vezes esse é o medo real, entendeu? A camada. Então, por exemplo, o seu medo não é demonstrar, é que demonstrar faz com que você sinta medo de ser enganado, de que as pessoas possam, o que é muito comum, por exemplo, vão usar isso contra mim. Eu converso com alguém que eu confio muito, essa pessoa em algum momento vai contar a minha fraqueza para outra pessoa, ou vai zoar, vai tirar sarro de mim por causa disso, ao invés de me apoiar. Que infelizmente são sensações, situações que são bem comuns. Então, o medo é de como essa pessoa vai reagir à minha demonstração de vulnerabilidade, certo? Mais uma vez, é um medo que eu tô criando um cenário, um julgamento daquilo que vai acontecer no julgamento da pessoa, beleza? Só que quando eu penso nisso, isso não é sobre mim, entendeu? Então, assim, por que eu tenho medo de como a pessoa vai reagir, de talvez ela possa fazer algo? Não confiar no outro é sobre nós. Mas o outro, usar isso que você confiou contra você, é sobre o outro, entendeu? Então, assim, lógico, a gente tem que tomar cuidado, como eu falei no Blankcast esses dias, um podcast curtinho. Existem pessoas ruins, sabe? Não é todo mundo que é legal, não. Mas acho que você pode confiar, logicamente, contando coisas para as pessoas que estão mais próximas. E se algo foge do seu controle, se essa pessoa usa isso contra você, isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre você, entendeu? Independente de qualquer coisa que seja. Mostrar vulnerabilidade, ser vulnerável, ser frágil, ser humano, é normal, cara, é parte da gente, entendeu? Você não mostrar essas coisas, não mostrar essas emoções, essas sensações, gera mais dificuldade, entendeu? Porque você vai estar sempre vestindo uma armadura que ao mesmo tempo que ela vai te, teoricamente, né, entre muitas aspas, te proteger dessa enganação, dessa dor, ela ao mesmo tempo vai te trazer inúmeros bloqueios e vai impedir várias experiências que poderiam ser muito boas. E é aquilo que eu acabei de falar do ciclo de medo e dor. Então, você passou por uma situação ruim, que foi dor, e aí você cria um medo de passar por isso de novo. E a sua resposta é não permitir que outras experiências aconteçam, nem mesmo as boas. Então você vai ter dor de novo, por quê? Você vai estar sempre preso na dor do passado e sem a possibilidade de experienciar algo novo que pode ser melhor do que o que foi no passado. Então o seu presente dificilmente vai ser melhor porque você está bloqueando aquilo, entendeu? Então é muito importante você entender. Eu entendi esse medo, por que eu tenho esse medo, por que ele me afeta e como que eu posso fazer então para atacar o medo na raiz dele ali. Então no caso, o medo de ser enganado é um julgamento? Por que eu estou me importando com o julgamento? Por que eu me importaria se essa pessoa falasse para alguém isso? Por que seria importante para mim, relevante para mim na minha vida, se essa pessoa fizesse algo contra mim? Se isso fala só sobre ela e não sobre mim, entendeu? Então é mais ou menos sobre isso, é um bom caminho pra gente começar. Ó, voltou a brilhar a caixinha aqui, deixa eu ver. A Manuel sugeriu que eu poderia fazer uma live sobre traumas. Sim, tem uma sugestão anterior aqui falando sobre coisas do passado. Eu acho que dá pra relacionar as duas, porque dentro do Blank, se você for lá na live 0, ou se você for no nosso destaques do Instagram, tem uma abinha lá também que é o que é o projeto, né, sobre significação, sobre o projeto, não lembro como é que tá o nome. Mas é uma abinha de destaque que fala sobre a significação do Blank, dos desenhos, sabe, de tudo isso. E lá eu falo, e na live 0 eu expliquei bem isso também. Na live 0 eu tava falando sobre isso, que a cicatriz, que uma cicatriz negligenciada vira um trauma que você deixa de cuidar vira uma deformidade psicológica, que aí sim pode virar um transtorno e coisas mais graves. Então é um assunto que é importante pro Blank. Eu comentei um pouquinho na live 0, se você quiser assistir, tá gravada no nosso perfil também, tá no feed. Mas eu pretendo fazer sim uma live falando sobre o passado, e aí pra gente pegar toda essa ideia de cicatriz, trauma, negligência, por que não cuidar na hora gera mais problemas, entendeu? Cuidar depois, dá, mas é difícil, entendeu? Então, se aconteceu algo agora, cuida agora, porque isso vai te deixar alguma cicatriz, que se você não ignorar ela agora, ela vai piorar, e enfim, e aí a gente vai ter um ciclo disso. Então a gente vai sim fazer mais lives sobre isso, que eu acho que é um assunto muito importante também, tá bom? Obrigado pela sugestão, pela participação. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta.
Posso perder o medo de conversar com alguém, ser abandonado? Achei, ó. Achei perguntas novas. Tenho medo de me aprofundar nos meus medos e descobrir que sou alguém ruim. O que devo fazer? Vamos lá. Por que existe o pensamento sobre ser alguém ruim, primeiro? Essa que é a ideia. Porque assim, o que define alguém ruim nesse pensamento? É alguma atitude que você teve, talvez, que você acha que pode definir você como ruim? Mas se é uma atitude, é algo que você fez em algum momento. Então, talvez você tenha sido alguém ruim em algum momento, em uma determinada situação, envolvendo alguma pessoa. Isso não define quem você é hoje. Isso não define quem você é definitivamente, entendeu? Porque o que você faz é o melhor que você pode fazer dentro do momento que você está vivendo, com a maturidade emocional que você tem naquele momento e com todos os estímulos, as variáveis que estão ao seu redor naquele momento. Então, se em algum momento da sua vida você não foi legal, não foi bom para alguém, isso tem que te ensinar algo sobre aquele momento e não sobre você. A menos que você esteja repetindo esse comportamento, entendeu? Então, sempre que você se aprofunda em algo, lógico que vai ter partes dolorosas, porque a gente geralmente não perde tempo pensando sobre o que a gente faz. Então, quando a gente para pensar no que a gente faz, nem sempre as respostas que chegam de imediato são boas. A gente vai encontrar momentos em que a gente vai ter que identificar que nós fomos tóxicos, que nós fomos ruins, né, para alguém, nós causamos mal, causamos dor, causamos cicatrizes, porque a gente também erra, cara. Não adianta, entendeu? Ninguém é livre do erro. Então, eu posso ter sido alguém ruim em um determinado momento da minha vida com alguém. E eu preciso falar sobre isso, eu preciso entender sobre isso para que eu não repita esse padrão, para que eu não repita esse comportamento e para que eu entenda que tudo aquilo que eu fui naquele momento não é quem eu sou agora, entendeu? Então, é importantíssimo. Se você tem medo de ter sido alguém ruim por alguma atitude, por alguma situação, alguma narrativa do seu passado, é mais importante ainda você explorar esse medo, você mergulhar nesse mundo interno para entender essa sensação, esse sentimento, para que você entenda de verdade que foi aquilo, reconheça aquilo, se for o caso, volta atrás, pede desculpas, né? Conserta a situação se for possível, mas especialmente para que você não repita esse padrão de comportamento, entendeu? Se eu fiz algo que não foi legal, eu preciso racionalizar sobre esse algo para que eu não faça de novo, entendeu? Então isso torna cada vez mais importante a ideia de aprofundar, e não menos. A gente não precisa ter medo de descobrir quem a gente é. É um processo doloroso, o processo de cura é complexo, é delicado, mas não descobrir vai te causar muito mais dores depois, entendeu? Então eu recomendo de fato que se você sente que pode ter sido alguém ruim em algum momento, você tem 2 vezes mais a necessidade de se descobrir, de aprofundar nisso, para que você consiga entender o que aconteceu naquele momento e lida com isso para não repetir um padrão de comportamento, sabe? Eu não quero ser sempre essa pessoa ruim. Então, se eu fui, eu preciso reconhecer, assumir e lidar com aquilo, com a consequência daquilo que eu fiz, tá bom? Tinha mais uma pergunta aqui também. Que é aqui, ó. Porque as pessoas nunca são totalmente sinceras com você, mesmo você conhecendo há muito tempo? Medo. Muito provavelmente medo. Primeiro, que a gente sempre foi ensinado a ter a questão de máscara social. Então, eu tenho que me encaixar em um determinado ambiente. Deixa eu arrumar aqui o tripé, senão vai cair tudo. Eu preciso me encaixar em um determinado ambiente. Então eu tenho que ser um Rodolfo dentro daquele ambiente, que não necessariamente é o Rodolfo real, entendeu? Isso é ruim, mas é necessário muitas vezes na vida, como eu falo sempre em todas as lives. Para um trabalho, para estar num ambiente que eu preciso dele, socialmente falando, eu preciso estar dentro daquele emprego, daquele trabalho, fazendo algo ali que nem sempre eu gosto. Então eu visto uma máscara social para estar ali. E as pessoas, elas se julgam também. Da mesma forma que eu estou falando sobre nós aqui, todo mundo do mundo faz isso. Então, essas pessoas podem ter medo de ser julgadas. Porque às vezes elas não acham que são boas o suficiente para conversar com você. Ou porque elas acham que os problemas que elas têm são grandes demais para dividir com outra pessoa. Aí eu tenho medo eu não gosto de incomodar, não quero te incomodar. Eu não quero envolver você nas partes ruins, vamos ver só a parte boa. Outra coisa. A gente tem uma pergunta um pouquinho antes ali falando sobre demonstrar vulnerabilidade. Quando uma pessoa tem algo para falar, ela também tem medo de que você encare a vulnerabilidade dela como fraqueza. E que isso seja um julgamento, entendeu? Eu não quero mais ser seu amigo porque você é fraco. Imagina só a sensação. Então, às vezes eu não quero ser sincero por completo porque eu tenho medo do que vem depois dessa sinceridade, entendeu? Isso é um exemplo hipotético, tá? Porque eu, Rodolfo, particularmente, sou muito sincero, até mais do que o saudável, tá? Então a gente tem que pensar nisso. De certa forma, a gente tem que falar as coisas que a gente tem que falar sempre, né? Tem que falar o que pensa, o que sente, mas às vezes é importante que você não fale da maneira como você pensou imediato. Então, tira um tempinho e pensa nisso. Ok. Mas é sobre essa questão, entendeu? As pessoas, não é que elas não querem ser sinceras. Algumas pessoas realmente não querem. Elas preferem manter aquilo segredo ou não mostrar tudo o que elas têm para mostrar de imediato. Isso vai acontecendo com o tempo, enfim.
porque elas também têm medo do julgamento que pode vir quando elas abrem o peito, sabe? Então, tipo, eu sou isso aqui. Aí eu vou ser julgado, entendeu? Sempre que você mostra pro mundo uma coisa que é autêntica, o julgamento é inevitável, entendeu? Porque o mundo não tá acostumado com a autenticidade. O mundo tá acostumado com padrões comportamentais. Se você for olhar no Instagram o que faz sucesso, você consegue pegar blocos, entendeu? Você não vai ter, tipo assim, 10 mil pessoas que fazem sucesso. Você vai ter 200 padrões comportamentais que fazem sucesso. E aí, 20 milhões de pessoas que fazem sucesso dentro desses 200 padrões. Sei lá, estou chutando, tá? E 200 é muito alto, inclusive. Eu diria, sei lá, talvez 10, entendeu? Então, assim, existem os comportamentos que a pessoa vai entrar naquele comportamento, ela não tem que ser autêntica. Ela tem que fazer aquilo que todo mundo já fez, mas de um jeito dela, de um jeito diferente, entendeu? Então é uma pseudo-autenticidade. Porque quando você é autêntico, de fato, não chama atenção, como o restante das coisas que já estão validadas, por exemplo, entendeu? Então as pessoas não querem mostrar quem elas são de verdade, porque, primeiro, isso não vai chamar tanta atenção. Segundo, isso pode criar um julgamento. Terceiro, pode afastar pessoas. Quarto, o que essa pessoa vai pensar de mim e o que ela vai falar para os outros sobre mim, entendeu? E quinto, quando a pessoa me conhece de verdade e não fica perto de mim, isso gera um transtorno em mim, entendeu? Porque se eu abro tudo pra você e você se afasta de mim, o que eu vou começar a pensar? Que eu sou insuficiente, que eu sou irrelevante, que eu não tô no lugar correto, que eu não sou alguém legal, que eu não sou bom pra isso, enfim. Então, tudo isso faz com que muitas pessoas não sejam sinceras o suficiente, entendeu? Pode ser essa questão? Pode. Pode ser que a pessoa não quer mesmo. Tem pessoas que agem de má índole, infelizmente, traição, nesses exemplos todos, e simplesmente a pessoa não quer lidar com você, ela não quer assumir uma responsabilidade afetiva, ou ela não quer estar naquilo, mas ela também não tem coragem de dizer pra você que não quer, e aí fica aquela ideia tipo, de não verdades, né? Então, eu não menti, eu só omiti alguns fatos. Cara, é uma mentira também, entendeu? Então é mais ou menos sobre isso, eu acho que deu certo a resposta. Vamos lá, deixa eu ver o que mais comentário aqui embaixo. Ó, o Johnny Joe Star colocou aqui: eu tenho medo de pessoas me olhando ou de entrar em lugares cheios de gente. Isso pode ser relacionado à ideia de multidão mesmo, né? A gente tem ali a claustrofobia de lugares apertados, você tem a agorafobia de lugares muito amplos, né? E você tem várias fobias diferenciadas. Pode ser alguma coisa disso, de multidão e tal? Pode sim. Mas ao mesmo tempo também pode estar relacionado com esses medos que são mais emocionais, porque a gente está falando também sobre essa ideia de, sabe, eu tenho medo de como as pessoas estão me vendo quando eu estou passando, entendeu? Então, assim, eu já lidei com pacientes, assim, em atendimento, que falavam muito sobre a questão, assim, que tinham dificuldade de andar na rua, porque não sabiam como que as pessoas viam o andar deles. E, quando eu vejo no espelho, eu olho, eu vejo uma filmagem, eu acho que eu ando feio. E eu fico pensando assim, caraca, que momento que foi criado um padrão de andar, entendeu? Então isso tudo é um julgamento imaginário que a gente cria, entendeu? É a gente que está criando isso e isso está criando problemas pra gente. Então é nosso problema resolver isso, entendeu? É algo nosso, não é sobre a multidão, sobre o outro que está vendo, julgando aquilo. Então, eu não sei, porque eu ponho o fone e de repente eu me percebo, eu tô cantando e eu passo vergonha. Não precisa de água. Faço mais vergonha porque o pessoal me julga, porque eles podem achar que eu sou doido. Cara, tipo, as pessoas nem vão lembrar de você daqui a 15 minutos, porque você tá preocupado, entendeu? Então é muito sobre isso, entendeu? Se for sentimental, emocional, é essa ideia de como eu me sinto sendo visto por uma multidão. É um pouquinho mais complexa, sabe? Vou precisar tossir, gente, desculpa aí. Preciso água. Johnny, tinha mais coisas da sua pergunta aqui embaixo, não tinha visto, ó. É estranho, pois esse medo me faz tremer muito. Eu simplesmente perco o controle sobre o meu corpo. Fico tremendo as pernas, as mãos, praticamente passo mal ali do nada. Parece mais fisiológico dentro da linha de fobia. Pode ser alguma coisa que vale a pena fazer um acompanhamento pra ver, entendeu? E muito mais próximo de alguma coisa ansiosa também, de uma resposta de ansiedade. Então parece mais uma linha de fobia real. É bom procurar algum acompanhamento psicológico para dar uma olhada sobre isso. Entender o que está acontecendo, entendeu? Outra coisa eu tô falando sobre medo, não tô entrando em síndrome do pânico, entendeu? Mas também pode ser algo relacionado a isso. Tem pessoas que passam por um estresse muito grande fora de casa, alguma situação, e aí depois, qualquer situação que tenha gatilhos similares, fazem com que elas tenham uma trava emocional de fato ali, que vai ter resposta física. Psicossomática é o nome, né? Então, eu sinto algo interno, emocional, que vai manifestar algo no meu corpo, fisicamente falando, é psicossomático. Então, um sofrimento psíquico causa uma dor física, causa uma trava física. Talvez tremor, que você colocou, tudo isso aí
de exemplo, é complexo, entendeu? Tipo, pode ser, parece psicossomático, então é uma resposta de algo que você precisa validar, então é importante procurar esse acompanhamento para entender melhor, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para baixo. Vamos lá. Trash colocou aqui, ó. Eu sinto medo de ser feliz, eu tenho medo de ser bom, medo de ter alguém e ela ir embora. Enquanto mais eu passo tempo com aquela pessoa, mais eu penso que ela irá embora e isso me destrói. Mais eu penso que ela irá embora. Olha só, como é a gente que cria a fantasia, tá vendo? É muito importante perceber isso. O nosso próprio discurso ensina pra gente como a gente se sente, entendeu? E só que a gente não vai conseguir perceber isso de imediato. É importante olhar com calma, sabe, pra isso. Então, como você escreveu agora, depois que você escreveu, aí eu tô lendo aqui agora, eu consigo perceber que o seu discurso fala sobre a fantasia, entendeu? Mas, e é por isso que a terapia é tão importante, porque a gente fala coisas, depois que você fala essas coisas, você começa a perceber. Cara, eu não tinha percebido que eu pensava isso, entendeu? Que eu pensava dessa forma. Por isso que conversar, externalizar, escrever, rabiscar qualquer coisa, desenhar qualquer coisa é importante, porque aquilo vai manifestar, né, vai colocar pra fora, vai externalizar e manifestar algo que estava em você que vai ganhar uma nova conotação, porque ela tá fora de você agora. Então você transcreveu aquilo, entendeu? Medo de ser feliz, muito Schopenhauer, sabe? Aquela ideia de, tipo, se o desejo, ele tem duas dores, né? Se você realiza o desejo, é ruim, porque você vai se sentir frustrado, porque acabou a ideia de realização. E se você não realiza o desejo, é ruim, porque você tem a frustração de não realizar. Então é sobre isso, entendeu? O medo de ser feliz. Só que ser feliz, como eu acabei de falar, é inviável, é utópico, entendeu? A gente não é feliz, a gente está feliz. Então você tem que viver momentos felizes. Você tem que ter uma vida tranquila. Essa que é a busca. E não tô buscando ser feliz. Hoje eu posso estar feliz. Amanhã eu posso ter um dia triste, cara. E tá tudo bem, a gente vive uma oscilação, porque a gente tá com várias variáveis ao nosso redor. E isso é importante que a gente permita que isso aconteça, entendeu? Eu tô num dia que eu quero ficar mais em casa hoje, eu tô introspectivo. Você tá mal, você tá triste? Não, cara. Só quero um bom filme ali, ficar de boa. É o seu momento, você está assim, entendeu? Então o medo de ser feliz é uma ideia de permanência de felicidade que ela já é utópica, entendeu? O medo de ser bom. Por que ser bom daria medo, entendeu? Porque a gente pensa no quê? Se eu for bom pra alguém, as pessoas vão aproveitar de mim. Elas vão abusar disso, entendeu? O altruísmo, a linha entre o altruísmo e o ser trouxa, né, hoje em dia, é muito pequena, é muito tênue, entendeu? Só que o altruísmo é legal. Se você é alguém que faz o bem pro outro sem pensar nisso, sem esperar nada em troca, isso é excelente, entendeu? Se o outro abusa disso, é sobre o outro, não é sobre você, entendeu? Então, você não tem que se preocupar com essa ideia. E aí esse medo de ter alguém, essa pessoa ir embora, né, tal, é a mesma ideia, cara. É o medo dessa ausência da pessoa. O bloco, a lacuna em branco, que vai né, o espaço em branco, como eu sempre falo aqui no Blank. O espaço em branco que vai acontecer, naturalmente, quando alguém se ausenta dali. E aí não é a pessoa, a ausência daquela pessoa. É a ausência daquele preenchimento que essa pessoa ocupava, né, do espaço que essa pessoa ocupava ali dentro. Então, mas você mesmo colocou ali, ó. Quanto mais eu penso que ela irá embora, mais isso me destrói, entendeu? Não adianta, se a gente perceba a fantasia, entendeu? É muito importante que você perceba essa ideia. O que eu tô fantasiando desse cenário? O que desse cenário realmente acontece, realmente aconteceu? E o que desse cenário eu tô trazendo pra mim como uma parte imaginativa, entendeu? Eu crio hipóteses muito mais dolorosas do que a realidade. Isso é muito comum, entendeu? Então percebe isso aí também pra lidar com esses medos, beleza? Ó, o Iago mandou um salve. Salve, Iago! Tenho ansiedade, ninguém fala comigo. Arrumo alguém e várias pessoas pra conversar. Não entendi muito bem na linha. Por impulso. Arrumo várias pessoas pra conversar por impulso. Beleza. Cara, é importante pôr pra fora. É importante ter um acompanhamento se você tem ansiedade diagnosticada nessas coisas. Ou se você tem crise de ansiedade. É importante ter um acompanhamento psicanalítico, psicológico, enfim, qualquer que seja, pra você externalizar e aprender mais sobre isso também. O ninguém fala comigo, eu não compreendi muito bem o contexto, claro. Mas assim, às vezes você pode ter uma dificuldade de interação, você não consegue ter interação com outras pessoas, beleza. Então, entenda com essa causa primeiro. Porque da onde vem essa ansiedade? Por que eu não consigo me relacionar? Por que as pessoas não escutam? Por que as pessoas não querem falar? Será que é algo em mim? Será que eu só estou demonstrando alguma situação? Será que eu tenho um padrão de comportamento ali que eu não estou percebendo ainda? Então é por isso que é importante ter esse acompanhamento psicológico, entendeu? Para que você entenda de onde vem o seu comportamento. Como eu estou agindo agora? Por que essa atitude incomoda talvez outra pessoa? Será que é algo em mim mesmo? Será que eu só não estou conseguindo responder bem a algum estímulo? Se eu tenho uma crise de ansiedade e ela me ataca, eu não sei como reagir àquilo. Mas como eu estou reagindo nesse momento, vai me ensinar muito sobre mim, entendeu?
Então é importante ter esse acompanhamento, essa externalização, para que você possa entender mais do seu processo, tá bom? Acho que é mais ou menos isso. Vamos lá. Ó, Samuel mandou um boa noite aqui. Boa noite, cara. Seja bem-vindo. Obrigado. Deixa eu ver que tem mais 2 caixinhas aqui, né? 2 perguntas na caixinha. Vamos lá. Perder o medo de confiar nas pessoas. Não consigo confiar em ninguém. Isso me prejudica muito. A gente falou bastante sobre isso também, mas basicamente, como eu falei ali um pouco antes, a ideia é o medo de que as pessoas possam me julgar por causa de demonstração de vulnerabilidade. Então, se eu confio, eu sou mais vulnerável perto daquela pessoa. E aí eu vou abrir mais da minha... Opa, caixinha subindo aqui. Eu abro mais da minha realidade para aquela pessoa e em algum momento ela pode usar isso contra mim. Isso não deveria me preocupar, entendeu? Quando a pessoa usa algo que você foi sincero ao dizer contra você, isso fala sobre a pessoa, não sobre você, entendeu? A ideia é só essa, eliminar a ideia de julgamento. O que a pessoa pensa sobre mim, a partir do que eu sou, é algo da pessoa, entendeu? Não quer dizer que a gente tem que ser egoísta, como eu falei um pouquinho antes lá também, mas quer dizer que a gente não pode depender, a nossa vida inteira não pode depender daquilo que a pessoa ao nosso redor enxerga em nós, mas mas tem que depender daquilo que a gente enxerga em nós, entendeu? Então, quem você é pra você? É basicamente sobre isso. E não o que o outro vai pensar. Eu não vou confiar na pessoa, porque eu não sei realmente quem é essa pessoa. Eu não sei quanto eu posso confiar. Eu não sei se em algum momento ela pode mudar. Eu não sei qual é o interesse real dela em mim. Eu não sei o quão relevante eu sou para essa pessoa. Mas tudo isso, qualquer comportamento que essa pessoa tenha, é sobre ela e não sobre mim. Entendeu? Então é algo que não tá no meu controle. E se não tá no meu controle, eu não tenho como me frustrar por isso. Entendeu? Essa que é a ideia. Mas a gente tá criando esse cenário imaginário. Então não é o que a pessoa... Eu não confio na pessoa porque eu acho que ela pode fazer algo. Hipótese minha. Eu tô criando esse cenário. Eu tô construindo esse cenário, entendeu? Então eu tenho que trabalhar isso em mim. Porque confiar ou não confiar, lógico, tem pessoas que demonstram mais confiança, menos confiança, tudo bem. Mas é uma decisão que é minha. Porque se eu confio numa pessoa e ela traz minha confiança, isso fala sobre a pessoa só. E não sobre mim, entendeu? Essa é a primeira quebra de corrente que faz a gente ter um comportamento mais tranquilo. Eliminar a responsabilidade pelo comportamento do outro, entendeu? Eu não sou responsável pelo comportamento do outro. Então se eu confiei em você e você agiu de má fé comigo, é sobre você, não é sobre mim. Não é a minha responsabilidade, entendeu? É mais ou menos isso. Deixa eu pegar mais uma da caixinha aqui, ó. Devo arriscar mais ir em festas, mesmo tendo problemas para me socializar? O medo é ficar de canto. A gente vai falar mais sobre isso na próxima live da semana que vem, que é sobre timidez e interações sociais. Mas a questão é a seguinte, não é ir em festas. Se você se sente desconfortável, isso não vai te fazer bem. Entendeu? Agora sim, não, eu quero ir, eu gosto de ir, mas eu não consigo interagir. Então vamos trabalhar a interação. Não, eu vou porque eu sinto a necessidade de interação, mas eu não gosto de estar lá. Então eu preciso interagir e vou lá para tentar interagir, mas eu não gosto de estar lá. O meu melhor amigo, cara, meu melhor amigo de anos, 20 anos de amizade, ele é um cara que sempre saiu comigo. Eu gosto de interagir, eu gosto de conversar bastante. Ele é um cara que sempre esteve muito tempo comigo, em várias festas, vários locais. E ele não gostava. Só que assim, ele tinha uma dificuldade de interação reconhecida, ele sabe disso, ele assume isso. Inclusive, vou até depois falar pra ele assistir essa parte que eu tô dando de exemplo, que é legal demais. E o que acontece? É um cara que entende isso, eu sei que eu tenho essa dificuldade. E aí ele se obrigava a ir naquele local, mas ele não gosta. Então, se você se obriga a fazer algo que você não gosta, isso não vai te fazer bem, entendeu? O que vai acontecer? O que aconteceu por muito tempo? Ele ia e aí ele se sentia pior, entendeu? Porque além de não resolver a interação, ele ainda voltava com desgaste tipo, de energia, entendeu? Eu fui num lugar que eu não gostaria de ir. É desagradável para mim estar lá. Por que eu vou? Não compensa, entendeu? Então assim, o que você tem que pensar é o seguinte. Eu gosto da ideia de estar lá e sinto que isso pode me ajudar com a interação social. Maravilha, continua tentando. Não, eu quero resolver a interação social de qualquer jeito. Não gosto de estar lá, mas acho que é uma boa opção. Cara, existem outras opções para você tentar se relacionar. Então, sei lá, procura eu sempre falo, procura um exercício aí perto da sua casa, um vôlei, uma interação, uma luta que você vai conhecer gente, entendeu? Um clube de dança, um clube de leitura, qualquer atividade que tenha relação com outras pessoas. Não precisa ser um evento, entendeu? Se eu me sinto mal estando numa festa, não vai na festa, não precisa. Não se obriga a ir numa coisa que você não gosta, entendeu? A interação social pode ser melhorada, aprimorada de diversas outras formas, entendeu? Entra numa ONG, faz trabalho voluntário. Cara, tem muitas opções. Mas eu não preciso me obrigar a fazer algo que é desagradável pra mim, entendeu? Isso que é muito importante. Não faça o que é desagradável pra você, porque além de não resolver o problema, ainda vai começar a queimar sua energia com coisas que são ruins, entendeu? É chato, não compensa. Não é esse o caminho. Deixa eu ver mais uma aqui, vamos lá.
sobre o medo de dizer a verdade. Eu tenho medo de dizer a verdade sobre algo e perder a amizade. A sinceridade... deixa eu ver, acho que as outras eu já li todas, né? Só pra poder responder. Sim, sinceridade pode afastar pessoas, entendeu? A gente fez uma live na solidão, eu comentei bastante sobre liberdade. Eu acho que é o seguinte, quando você é sincero, eu acho que, é lógico, você tem que medir palavras, mas falar a verdade eu acho que é muito importante. E tem um pensamento, cara, tem uma frase que ela apareceu no meu Instagram, assim, milhões de vezes nessa última semana, e é uma coisa que eu já penso muito, mas ela apareceu, assim, eu achei até engraçado, e várias pessoas que eu conheço postando essa frase, que ela é assim, que falar a verdade, falar como você se sente, falar sobre algo que você pensa, não pode destruir uma conexão real, entendeu? Então, assim, se eu tenho uma conexão com você, e eu falo pra você como eu me sinto, eu falo pra você o que eu tô pensando, eu falo pra você uma coisa que aconteceu que não foi legal pra mim, e você se afasta de mim por causa disso, é porque a gente nunca teve uma conexão real, entendeu? Então, se você se afastou, eu vou entender e eu não vou me sentir culpado, porque se você se afastou, é porque na verdade você nunca teve próximo o suficiente, entendeu? Então, eu acho que falar a verdade é muito mais importante do que manter uma conexão que não é real, entendeu? Se você preserva uma conexão que não é real, você tá, tipo, devorando partes de si mesmo, entregando coisas que você não tem, coisas que você não é, e isso não vai compensar, porque não é nem verdadeiro aquilo, entendeu? Então eu gosto da ideia de falar a verdade. Lógico, eu acho que a gente tem que falar a verdade com as melhores palavras que a gente puder. Eu gosto da ideia de dar uma amenizada na verdade, entendeu? Tipo, vou te falar a verdade, eu vou te falar o que você tem que ouvir, que nem sempre é gostoso de ouvir, é doloroso. Porém, eu não vou te falar sendo escroto, sabe? Tipo, quer saber? Azar, você foi isso, e xinga, ofende, e babaca, papapá. Não, cara. Ó, achei que seu comportamento não foi legal, essa atitude não foi bacana, não gostei, me senti mal, foi uma coisa que foi desagradável pra mim. E eu queria que você entendesse que o que você fez não foi bacana, e eu não sei por que você fez isso, eu tô super aberto a entender isso, a sua explicação, a sua ideia, o seu argumento, sabe? Por que você agiu assim? Porque eu não acho que eu merecia ter passado por isso. Então, como que a gente pode resolver isso? Eu queria entender de você por que você fez, o que você pensou na hora, como que você se sentiu nisso também. Mas é importante que você entenda que eu não gostei disso e que eu gostaria muito mesmo que não se repetisse. Pronto, não precisa ser formal, tô dando exemplo só, mas assim, eu falei, é a mesma coisa que eu chegar em alguém e falar assim, olha, você foi um tremendo de um filho da puta, de um babaca comigo, eu achei desnecessário pra caralho o que você fez, e assim, de verdade mesmo, não vou falar esse último palavrão não, porque eu já lancei vários aqui, né? Mas enfim, então, é a mesma ideia. Eu tô falando que que eu não gostei de algo que aconteceu. Certo? Certo. Porém, a forma de falar, ela começa a eliminar a possibilidade de resolução. Entendeu? Então se eu chego e falo assim, cara, você foi um babaca mesmo, eu não vou ter solução. Agora se eu chego e falo assim, cara, não foi legal o que você fez. Por que você fez isso? O que te fez se sentir no direito de fazer isso? Sem questionar como eu ia me sentir ao receber, entendeu? Porque a gente tem um laço, a gente tem uma amizade, cara. Então, por quê? Eu tô falando a mesma coisa. Só que uma das duas opções, ela abre caminho para uma solução. Ela abre caminho para uma mediação de um conflito, entendeu? Por que você fez isso? Porque eu me senti mal quando você fez. Como que a gente resolve agora? É tipo, muito diferente você chegar e falar assim, nossa, cara, você foi um babaca, entendeu? Some de perto de mim. É muito diferente. Então, falar a verdade eu acho que é importante. Se você perde uma conexão por ter falado a verdade, talvez tenha sido melhor assim, entendeu? Acho que é até bom. Mas se você fala a verdade e você resolve o problema com uma conexão, essa conexão se fortalece. Então, se você faz uma crítica para uma pessoa, você recebe uma crítica de uma pessoa, e vocês se empenham verdadeiramente a interagir e resolver essa crítica, a amenizar esse conflito, isso fortalece a conexão. Então, a verdade nunca estraga uma conexão real. Ela pode queimar uma conexão falsa. E a verdade fortalece conexões reais. Então, é importante lembrar disso também, tá bom? Deixa eu ver, tem mais uma aqui na caixinha. Não tem. Ah, agora que eu entendi, vocês estão parece notificação pra mim, mas é que vocês estão curtindo as respostas também, e aí aparece aqui. Legal demais. Tá subindo. Eu ainda não tô colocando elas aqui na tela, nem tentei pra ver isso, mas eu tô vendo as que vocês estão curtindo mais, assim, foi bem bacana, mas eu tô respondendo todas. Por enquanto tá pouquinho assim, eu consigo responder todas, tá? Obrigado pelas participações, inclusive, tá sendo bem legal. Ó, aqui no chat ainda. Cara, tenho medo excessivo. Medo de tudo, não sei se trauma, mas isso afeta toda a minha vida. Tem que se pensar, porque o medo excessivo é complexo, mas de que exatamente? Você fala assim, de tudo, mas não é de tudo, entendeu? Você veio aqui com o seu Instagram e escreveu aqui no chat que outras pessoas podem ler durante esse momento da live. Você não teve medo de expor isso, entendeu? Então não é de tudo que você tem medo.
Isso que é muito legal. A gente tá fantasiando também, inclusive, a nossa negatividade, sabe? Muitas vezes eu penso muito pior do que eu sou de fato. Aí eu acho que eu sou isso, isso, isso. Na verdade, eu não sou tudo aquilo. Eu tô fazendo uma autodepreciação porque eu me coloco numa posição confortável às vezes, entendeu? Se eu me diminuo muito, eu baixo a expectativa do outro sobre mim. Eu baixo até a minha expectativa sobre mim. Isso é mais confortável às vezes. Mas não é legal, porque isso não ajuda a gente a lidar com as coisas, entendeu? Então, assim, o medo excessivo, bacana. Pode ser um trauma, pode ser. Talvez você descubra mais sobre isso em acompanhamento de terapia, né, tal, acompanhamento profissional. Mas o principal ponto é entender, faz perguntas racionais, entendeu? Quais são os principais medos? Quais deles afetam mais a minha vida? E como eles afetam a minha vida? Quais são as consequências desse medo na minha vida? Que tipo de comportamento eu tenho por causa desses medos? Começa a fazer questionamento racional, que você vai ter mais chance de perceber, então, de verdade o que está acontecendo e quais medos são importantes de trabalhar em prioridade. Tipo, esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, para você conseguir lidar com essas coisas. Se for algum trauma, através da elaboração, você vai descobrindo também sobre ele, tá bom? É importante falar sobre isso. E parabéns pela coragem de comentar aqui, tá bom? Obrigado pela participação. A Manuel colocou aqui, eu sou novo aqui, você já ajudou muito, valeu, cara. Vou assistir tudo no seu perfil. Cara, obrigado mesmo pela participação, pelo comentário, é pra isso que a gente tá aqui. A ideia eu fico feliz quando você fala, tipo, que eu ajudei, mas a ideia não é que eu ajude, a ideia é que a nossa interação ajude a nós dois, entendeu? A nós todos, porque vocês comentam coisas aqui, eu aprendo muito com vocês, e tudo que eu tô conversando aqui, eu falo de uma posição que eu lidei com esse atendimento. Então, é por isso que eu falo, às vezes, tentando ensinar algo, mas eu aprendo muito mais com vocês. Isso é muito massa, entendeu? Então, quando vocês assistem lá, comentam nos postagens, nos stories, interagem, vêm pra live, isso é fantástico, cara. É uma experiência fantástica mesmo. Então, obrigado por participar, obrigado pelo comentário, muito obrigado mesmo pelo feedback, sempre bom. E vai lá, cara, assiste os outros sim, se você gostar, vai comentando nas postagens lá, que vai ajudar bastante a gente também. Ó, o Francisco colocou aqui, ó. Pense que a cicatriz é como uma rachadura na estrada, mas no seu coração. Excessivamente você vai aumentando ela, suas lágrimas são as gotas da chuva. Você tenta esquecer ela, dizendo que vai ficar tudo bem. Incrível esse comentário, cara, é bem isso. E essa cicatriz, se você não cuida dela, se você negligencia, ela realmente aumenta. E aí sim, pode virar um trauma, outras coisas que eu comentei mais na Live Zero, que tem lá nos nossos destaques também. Mas é isso, a cicatriz é algo que acontece na sua vida e deixa uma marca em você, por menor que seja. Só que qualquer marca que fique, você marca negativa, uma cicatriz de fato, ela precisa ser elaborada para que ela não cresça, para que ela não se torne algo que você não percebeu quando cresceu, sabe? Então, muito obrigado, muito pontual o seu comentário mesmo, cara. Parabéns ali, obrigado. Aí tem mais, gente, acabei de parar que tinha mais parte desse mesmo comentário. Mas nunca fica porque sempre vai haver aquela dor que você esconde ou diz que não, vai melhorar. É o mesmo que uma obra esquecida, você não tenta acabar com a rachadura, você só aumenta ela ou deixa pra lá. E você não sabe o que acontece com todas as obras não acabadas. Ela do nada fica todo ao redor de suas emoções, suas atitudes, transborda toda sua existência com lixos. É isso, cara, é bem isso. Achei bem poética a forma como você colocou, inclusive, achei bem legal. Porque é bem essa ideia, entendeu? Tipo, a cicatriz não cuidada, ela cresce. E ela vai trazer dores maiores em algum outro momento. E pior ainda, pode passar muito tempo até isso acontecer. E aí você não vai lembrar de onde é a dor. Entendeu? Por isso que é importante você cuidar de uma cicatriz quando ela acontece. Aí eu tive um término muito conturbado agora. Beleza, vamos elaborar sobre isso agora. Colocar pra fora o máximo que conseguir, externalizar, fala sobre isso agora. Porque se você não falar coisa sobre isso agora, só anestesiar e fingir que não aconteceu, em algum momento você vai esquecer dessa história, mas o corpo não. Emocionalmente você vai lembrar. Mas talvez você não lembre da história, não lembre o que foi por causa disso. Mas daqui a 2, 5, 10 anos, eu posso estar com um comportamento muito complexo, porque aquela cicatriz virou um trauma, um problemão, que eu não elaborei sobre ela. E aí eu vou ter dificuldade de associar para fazer um processo de cura, porque eu não vou nem lembrar de onde vem a dor. E aí eu vou ter que fazer várias sessões, várias elaborações, para entender que essa cicatriz é sobre aquilo que aconteceu há 2, 5, 10 anos atrás, entendeu? Então é muito importante cuidar da cicatriz o mais rápido que você puder, tá bom? E aí, man, de boa? Tudo bom, cara? Ale, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Ele colocou aqui, oi. Acho que é um oi, moderno, olá. Vamos lá. O Rodrigo colocou. Se a gente perceber o medo, devemos enfrentar ele logo ou devemos traçar planos para enfrentar? Cara, excelente pergunta. Obrigado pela participação. Tudo que a gente percebe que existe, perceber já é uma etapa de enfrentar. Entendeu? Então, assim, eu sinto que eu tenho esse medo. Estou sentindo ainda. Tá bom. Agora eu quero racionalizar isso. Eu quero entender esse medo. Então, vamos lá. Tá acontecendo. Tá causando esses problemas. Questionamento racional, que eu sempre falo. O que causa isso? Quando começa?
Tem alguma pessoa que está relacionada com isso? Como isso me afeta? Que comportamento eu tenho? Como isso gera problemas para mim? Que tipo de consequências isso traz para minha vida? Vou entender esse processo, entendeu? Enfrentar de cara em terapia, sim, maravilha. Quanto antes, entendeu? Sempre muito bom. Mas se você não está fazendo acompanhamento profissional, é bom você definir, sabe? Isso é um problema. Então, beleza, vou procurar apoio profissional, vou. Não tem condições de procurar nesse momento, mesmo que existem várias opções hoje de clínica social, ou muito baratas, ou com pelo menos com um atendimento gratuito, até você consegue às vezes, inclusive teleatendimento, às vezes não tem na sua cidade, você consegue pela internet, entendeu? Até onde eu fiz a formação de psicanálise clínica, que é o Instituto Gaio, ou Faculdade Gaio, o nome que vocês quiserem pesquisar, eles têm uma clínica social, você pode se inscrever lá para ter atendimento gratuito, entendeu? Então compensa bastante. Mas se eu tenho a possibilidade de enfrentar agora, é melhor enfrentar agora. O que vale a pena você esperar para entender é o seguinte: eu preciso ter total compreensão daquilo. Se eu acabei de passar por uma dor muito grande, eu talvez não tenha ainda total compreensão dela. Se eu já tiver em terapia, beleza, porque eu vou falando sobre ela e vou ganhando compreensão enquanto eu elaboro, tá? Mas, não, acabou de acontecer uma coisa, então eu preciso tirar um tempo para olhar, analisar, vou escrever sobre aquilo, vou falar sobre aquilo em terapia ou com amigos, para eu entender então por que aquilo me machucou. Sabe? Então esse medo, por exemplo, eu descobri um medo, legal. De onde vem esse medo na minha vida, sabe? Tipo, ele tá causando muitos problemas porque como ele me afeta e tal. Elaborar sobre isso. Quando eu falo elaborar, é você abordar uma ideia repetidas vezes até que ela se torne natural para você, entendeu? Mais ou menos isso, uma linguagem bem tranquila pra gente. Uma elaboração de algo é assim, cara, eu quero mergulhar nisso, entendeu? Então, tipo, eu já percebi que eu tenho um medo de relação X, desse formato aqui de padrão. Eu sinto que a pessoa tá se aproximando muito, eu fico evasivo e fujo, porque eu tenho medo disso, porque eu tenho medo da dor que eu posso sentir, porque eu sei que veio de uma relação anterior que eu sofri alguma dor, e aí eu não quero reproduzir aquela dor, não quero sentir de novo aquilo. Pronto, identifiquei várias coisas. Eu preciso muito elaborar, tá? Então, quando foi a relação, que forma ela foi ruim pra mim, pra ter me marcado disso? Que consequência eu tive por causa disso? Qual o tamanho daquela dor? Que sofrimento específico ela me deixou? Eu cuidei da cicatriz naquele momento? Não. Que tamanho essa cicatriz está agora? Que trauma que foi gerado a partir disso? Qual é o comportamento reflexo que eu tenho? Eu fujo ou eu ataco a pessoa? Ou eu me defendo de um ataque que não existe? Então, começa a questionar, começa a elaborar sobre isso, sempre mergulhando cada vez mais profundamente nesses assuntos também, entendeu? Perceber o medo, compreenda. Compreender o medo já tem que estar enfrentando. Porque assumir que você tem esse medo e compreender esse medo como um todo já é uma parte do processo de cura, entendeu? Então você já tem que estar se relacionando com a ideia de curar isso, de entrar nesse processo e enfrentar isso de cara, tá bom? Agora a percepção sem compreensão, ela vai te gerar mais problemas, você vai elaborar sobre isso de forma muito vaga talvez ainda, então é importante compreender isso primeiro. Percebi que é um sentimento, racionaliza sobre ele, e aí vai enfrentar o quanto antes. Fechou? Mais ou menos isso. Colocou aqui. Mano, eu amo suas publicações, amo muito. Fala sobre dependência emocional. Cara, muito obrigado mesmo pelo feedback, pelos comentários. É muito importante mesmo. Quando vocês mandam, eu fico bem feliz mesmo. E dependência emocional, eu falei um pouco sobre isso na live sobre amor, que foi a live 1, número 1. E falei um pouco sobre isso também na live sobre solidão, que é a terceira. Mas é um assunto que pedem sempre, que possivelmente vai ganhar uma live só sobre isso mesmo, em algum outro momento. Não só dependência emocional, mas codependência emocional, que eu acho que é um assunto que ele é menos famosinho, mas é muito importante também, entendeu? Mas enquanto isso, eu recomendo que vocês podem entrar no YouTube, no meu canal lá, que é a Universidade Andarilho, que é o canal parceiro do Blank, é meu também. Então o Blank nasceu da Universidade Andarilho, para quem nunca ouviu falar nisso, né, não conhece. E lá eu tenho vários vídeos sobre codependência emocional, entendeu? Que lá já explicam sobre isso. Eu vou trazer para as lives aqui também pra gente conversar e interagir, que é muito mais legal. Mas se vocês quiserem algum conteúdo já meu ali mesmo, dentro da linha do Blank, vocês podem procurar no canal, no YouTube, Universidade Andarilho. Você procura lá codependência emocional, tem bastante conteúdo legal sobre isso também, tá bom? E eu falei um pouco aqui nos Blanks, nas postagens, sabe? Nos livros vão ter também. Para quem não conhece, a gente tem vários livros, são 3 livros de poesia, junto com a psicanálise, e 2 livros de artbook, que são as postagens em formato físico, no caso. E aí você tem como comprar no link da bio ali também, tá bom? Eu não gosto de fazer propaganda, termina a live inteira, eu não falei uma vez do livro, mas é legal, gente. Se puderem comprar, vocês vão gostar, porque os livros são lindos e ajuda muito também o perfil, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O João Paulo colocou, poderia falar um pouco sobre insegurança com o futuro? Sim. É muito complicado, a gente pode falar mais sobre isso. Inclusive, eu acho que isso aí é um assunto que poderia ser uma live toda também, sabe? Mas a ideia de medo do futuro é dentro dos medos 6i que eu falei no comecinho da live, que é a ideia de
relevância, insignificância, tudo isso mais, é muito a ideia de um impostor, por exemplo, hoje eu sinto que eu tenho muito futuro pela frente, eu vou destacar muito, e pode ser que eu chegue no futuro e eu nunca me destaquei, e aí eu fui um impostor a minha vida toda, entendeu? Ou idiota, sabe? Não, tipo, eu não consegui nada até lá, e aí eu começo a fazer esse julgamento, entendeu? Então o medo do futuro ele tá muito relacionado com a ideia de expectativa. Tanto a expectativa que eu depositei em mim, e eu posso fracassar nesse momento, e eu preciso entender que às vezes a gente tem que desistir de algumas coisas para poder seguir a vida, quanto à expectativa que o outro deposita em mim. E que aí fala sobre o outro, entendeu? Mas a gente sofre por ela também. Indiretamente, pelo menos, é lógico que vai afetar. O outro está esperando que você tenha alguma coisa, consiga isso e tal. E de repente você muda de ideia e o outro fica frustrado e tal. E aí a gente recebe essa carga. Então, medo do futuro é sobre isso. Eu crio um cenário, eu projeto um cenário que eu preciso saber que, é lógico, existe um plano para chegar até lá, mas que existem inúmeras variáveis no caminho. Então, se chegar lá do jeito que eu planejei, maravilha. Se não chegar lá exatamente do jeito que eu planejei, tá tudo bem também, entendeu? O importante é eu seguir os meus planos, seguir os meus objetivos, claro, dentro daquilo que eu consegui, dentro daquilo que eu entreguei, da melhor maneira que eu puder. Então eu entrego o máximo que eu posso naquilo, mas sabendo, né, ciente de que as variáveis do caminho, elas podem sim abalar um pouco desse processo. E isso é natural na vida, entendeu? Então eu projetei que daqui a 1 ano e meio eu queria estar fazendo tal coisa, eu queria estar fazendo tal faculdade. E eu não conseguia, eu demorei 2 anos. Tudo bem, entendeu? Isso não é não conseguir. Só levou um pouco mais de tempo porque você teve variáveis no caminho. Imagina todo o pessoal que passou pela pandemia, então, sabe? 2 anos de pandemia, que o mundo todo mudou nesses 2 anos. Travou muita coisa. Muita gente faliu, muita gente perdeu os planos, muita gente que estava no ensino médio ou na faculdade teve que abandonar por alguma razão. A situação financeira piorou, crise econômica, enfim, um caos. É uma coisa que não tinha como ser prevista. Na verdade, tinha, né? Biologicamente falando, o pessoal já até imaginava. Mas assim, cara, isso é uma variável do caminho. É uma variável que não depende só de mim e nem só do outro, entendeu? Então, se algo no meu caminho para o futuro muda, eu não posso... Acho que caiu um pouquinho, que voltei, pronto. Eu não posso me culpar por isso. A ideia do medo do futuro é essa ideia de culpa. Eu não posso ter culpa de não ser exatamente o que eu projetei no tempo exato que eu imaginei. Porque a ideia do futuro é isso. Insegurança com o futuro é o medo do agora. Quem eu sou agora? Quem eu estou sendo agora? Eu estou investindo em mim agora? Porque se as variáveis do caminho me atrapalharem de certa forma, eu preciso entender que eu não tive culpa disso. Agora, se eu não fiz o que eu prometi para mim mesmo, aí é sobre mim, entendeu? Então, insegurança com o futuro talvez seja um ponto de olhar para si mesmo e entender que talvez você não esteja fazendo exatamente o que você planejou, talvez você ainda não encontrou o que você precisa fazer. Então, é fragmentar o processo, é entender passo a passo o que você tem que fazer para chegar lá onde você quer, para alcançar o seu objetivo também, tá bom? E é super saudável, cara, ter medo do futuro. O futuro a gente não conhece, entendeu? Então é tranquilo, é super saudável mesmo. Não é um medo, agora não é um medo que pode te travar. Entendeu? Ele é um medo que tem que te deixar excitado. Eu estou excitado para o futuro. Estou ansioso por ele. Eu quero, sabe, eu estou com vontade, tenho tesão de batalhar para chegar naquele momento. Tenho uma certa segurança porque eu não sei o que vai acontecer ao meu redor. Mas aqui eu tenho que saber o que vai acontecer, entendeu? Então acho que é esse ponto aí. Vamos ver. A Fábio colocou aqui, a cicatriz vira uma infecção. Exatamente, a cicatriz cresce e vira um trauma, um bagulho bem pesado de lidar. Arthur Liberatop colocou aqui, ó. Os pingos de chuva são lágrimas derramadas, a tristeza é alívio, não é fraqueza, é libertador. Cara, sensacional, sensacional. Eu gosto quando vocês compartilham os pensamentos líricos, assim, bem filosófico e poético, também faz muito sentido pra mim. Obrigado por compartilhar. E é exatamente, cara, mostrar fraqueza, mostrar vulnerabilidade, mostrar fragilidade, é ser humano, cara. A gente é vulnerável, a gente é frágil, a gente é humano, entendeu? Ninguém aqui tem que ser de ferro, não. E é péssima essa ideia de não poder demonstrar isso, entendeu? Então, fica tranquilo. Ó, o Zero colocou aqui, obrigado, mano. Logo depois da live vou tentar colocar as coisas em ordem. Você é de massa, sempre me ajudando muito com a live. Cara, obrigado, eu que agradeço, cara. A participação de vocês, a interação de vocês é o mais relevante, é o mais importante mesmo. Então, muito obrigado. E faz assim, trabalha essa ideia. Se for o caso, se você não fizer acompanhamento profissional ainda, procura uma clínica social, se for o caso, sabe, algum atendimento. Elabora isso, escreve sobre, fala sobre, grava áudios pra você mesmo, assim, ó. É muito bom, cara. Fala, coloca pra fora e se escuta, entendeu? Então, quando você escreve, você se vê, você se lê. Quando você está elaborando, você vai colocar para fora coisas que você não consegue só pensar. Se eu sentar na cama, ficar deitado e ficar pensando nisso, não é a mesma coisa. Se eu estou falando para alguém, ou se eu estou escrevendo, ou se eu estou conversando com alguém, ou se eu estou falando um áudio, mandando um áudio, falando como eu estou me sentindo, nessas horas eu percebo coisas que eu não conseguiria perceber só pensando, entendeu? Então elaborar é muito importante, beleza?
Gente, vai dar 90 minutos, cara. Meu Deus do céu. Ó, a Mabel colocou aqui. Muito obrigado pela live, tá me fazendo refletir sobre o que eu preciso fazer. Isso é incrível, eu teria que ir agora, mas estarei na sua próxima live. Muito obrigada mesmo. E eu que agradeço, muito obrigado pela participação, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo. Muito incrível. E que bom que ajuda vocês. Como eu falei, essa interação ela me ensina muito e é muito bacana pra mim também. Então é uma troca super justa. Se eu consigo provocar vocês a ponto de trazer reflexões, trazer elaborações sobre coisas que vocês precisam, tá ótimo, porque é exatamente esse o intuito. Que vocês pensem dentro do contexto de vocês e aprendam algo com isso. E eu aprendo muito com essas interações, quando vocês trazem perguntas, histórias, narrativa, as coisas que vocês enfrentam, como vocês encaram os sentimentos, porque isso me faz enxergar várias perspectivas diferentes. São pessoas do Brasil todo aqui interagindo, então cada um com uma realidade diferente do outro. Isso é muito legal mesmo. Então eu que agradeço muito pela participação de vocês. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, ó. Obrigado por procurar, muito bom. Eu agradeço, cara. Obrigado pelo comentário. Ó, o Vicer colocou aqui, ó. Sua live tá me ajudando muito a repensar algumas coisas. Eu falei antes, mas seu conteúdo é muito incrível. Cara, eu agradeço demais. Obrigado, gente, pelo feedback de vocês. É muito importante mesmo. Felipe pediu aqui pra falar sobre dependência familiar. Cara, eu fiz uma live, a anterior a essa, semana anterior, já está postada no feed. Live 4. Só sobre parentalidade tóxica, sabe? Vale muito a pena. Ela fala, posso falar sobre dependência num outro momento também, mas ela fala muito sobre isso, entendeu? Sobre relacionamento familiar complexo, delicado, abusivo, tóxico. Então eu recomendo muito que você assista lá, acho que vai ajudar bastante nisso que você tá perguntando também, tá bom? Mas é mais sobre isso. Deixa eu ver se aqui na pergunta sobrou alguma que eu não respondi. Acho que não, né? Foi só curtidas mesmo. Então é isso. Gente, 90 minutos, 91 minutos agora. Nossa senhora. Cada vez que eu tô pensando que vai dar, que eu vou conseguir fazer uma live de 1 hora só pra não ficar muito longa, fica maior do que a anterior, é sempre assim. Valeu, Felipe. Olha assim, cara, olha assim que a live 4 é sobre parentalidade tóxica, tá bom? É a cor amarelinha ali do perfil. Tanto aqui no feed, e ela vai estar no YouTube também depois, mas por enquanto ela já tá aqui no Instagram, tá bom? Gente, então muito obrigado mesmo. Mais um dia que eu anotei várias coisas aqui que eu poderia ter falado, mas eu nem precisei porque a interação de vocês é muito melhor. Eu aprendo muito com ela, a gente faz trocas muito mais relevantes. Eu anoto essas coisas, eu crio outros conteúdos depois com elas pra complementar os assuntos da live, assim. Mas é muito legal poder ter essa interação com vocês, quando vocês comentam as coisas, mandam as perguntas, mandam as histórias de vocês, né, a narrativa, o conceito, o contexto do que vocês estão trazendo. É muito relevante mesmo assim pro Blank, tá bom? Então eu agradeço muito pela participação de cada um que veio aqui, que ficou até o final, que colocou comentário, ou quem tiver assistido essa live gravada, porque ela vai estar gravada, disponibilizada no feed, também no YouTube depois. Quem estiver assistindo gravada e assistiu até aqui, muito obrigado também. Espero que vocês gostem do Blank. Não esqueça que a gente tem os livros disponíveis no link da bio. Então lá tem todos os livros certinhos para quem tiver interesse, para conhecer. 3 de poesia, 2 artbooks. Em breve teremos mais coisas também. E é isso, as camisetas não estão à venda ainda, mas hoje esse foi o outfit super místico aqui, ó. Blank / misticismo, achei bem espiritual, achei. Mas assim, design super bonito também que eu montei, achei bem legal. E é isso, gente. Então, muito obrigado para quem participou. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do assunto sobre medos. Espero que isso tenha clareado algumas coisas para vocês, feito possibilitado que vocês entendessem melhor, elaborassem melhor as suas ideias de medo, aquilo que vocês sentem e como isso afeta a vida de vocês também. Beleza? Até a próxima live, então, que vai ser sobre timidez e relações sociais, dificuldade de interação social. A gente vai falar bastante sobre isso na próxima semana, tá certo? Gente, obrigado. Até a próxima.